Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou Kenzo Matida e te convido a acompanhar a partir de agora o que está acontecendo aí na sua região e tudo o que de alguma forma afeta a nossa vida. Vamos começar? Nossos repórteres já estão posicionados, apostos em vários pontos do DF para trazer, é claro, alguns destaques dessa edição. A gente começa com ela, Kátia Gomes, ao vivo aqui comigo, falando sobre o caso de um menino de 12 anos de idade que desapareceu a caminho da escola lá em Taguatinga. E ele é o primeiro caso notificado aqui do Distrito Federal do Amber Alert, não é isso mesmo, Kátia? Isso mesmo, Kenzo, esse método de alertar, ele funciona em redes sociais, como por exemplo, Instagram e Facebook. A partir de agora, alertas vão comunicar ali os usuários que esse garoto está desaparecido. Como você disse, ele é o primeiro aqui do Distrito Federal e o segundo de todo o país. Daqui a pouquinho eu volto com mais detalhes e explico como que funciona o Amber. Obrigado, Kátia. Rodrigo também está ao vivo aqui comigo para falar sobre o acidente com um paramotor em Braslândia que matou uma pessoa durante o fim de semana. Uma perícia foi feita para tentar apontar as causas dessa queda, não é isso, Rodrigo Miranda? É isso mesmo, Kenzo. Só que essa perícia que vai apontar o motivo desse acidente ainda deve demorar alguns dias para sair. Romildo Graziotti, de 55 anos, tinha experiência de voo, segundo o que nós apuramos, pelo menos 3 anos já praticando esse esporte, voando de parapente, mas acabou não resistindo a essa queda. O enterro será agora no início da tarde desta segunda-feira. A gente volta daqui a pouco com todos os detalhes desse caso. Até já, Rodrigo. Ao vivo aqui comigo também a Vanessa Vitória para falar sobre um caso de Braslândia que a Polícia Civil está investigando. Então, um caso de espancamento no estacionamento de um supermercado. Não é isso, Vanessa? Exato, Kenzo. O homem aparece ali deitado e outros agredindo ele. Porém, essa história tem várias versões, que começou com uma confusão e por causa de roubo de uma bicicleta. Daqui a pouquinho eu vou entrar ao vivo com a mãe da vítima para contar os detalhes e tentar aí fazer o encaixe nesse quebra-cabeça. Obrigado, Vanessa Vitória, ao vivo, trazendo essas informações pra gente. Então é isso, gente. Tem muita notícia para você acompanhar a partir de agora. Hoje é segunda-feira, 27 de novembro. Vem comigo que nós já estamos no ar. Participe do jornal mandando uma mensagem pelo nosso WhatsApp. O telefone está aqui na tela, 99623-2421. Tem QR Code também na tela. É só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, que aí você já abre a conversa e você pode sugerir uma reportagem para a gente, comentar as notícias também ao longo da nossa edição. Manda aquela foto, assistir no jornal, conta de onde você é. E não se esqueça também de colocar seu nome. É claro que a gente vai mostrar aqui ao longo dessa edição, assim que você mandar esse WhatsApp para a gente, é claro, agora já vai trazer informação para vocês, porque uma mulher moradora do Paranoá foi assaltada na porta de casa quando ia trabalhar. As imagens do circuito de segurança mostram essa ação dos bandidos que, armados com uma faca, eles jogaram a mulher para dentro do próprio carro e a sequestraram. Quem vai trazer os detalhes para a gente dessa história é o Rodrigo Miranda, ao vivo agora, falando com mais calma e detalhando cada um desses casos, cada um desses passos desse caso que foi registrado há alguns dias. Mas já teve algum bandido preso, Rodrigo? Agora sim, bom dia. Bom dia, Kenzo. Bom dia a todos que acompanham o SBT Brasília. De acordo com a polícia, ainda ninguém foi preso. Uma nota da Polícia Civil aqui do Distrito Federal também diz que não comenta sobre casos envolvendo menores de idade. Então já dá para tirar por aí, né, que esses dois criminosos que abordaram essa moça quando ela saía de casa ali no Paranoá Parque são menores de idade. A polícia, então, pelo visto, já está no encalço destes dois criminosos e a qualquer momento eles podem acabar sendo presos aí, anunciados também para a imprensa, para toda a população, né? Até para trazer mais calma ali para a região também. Isso porque essa senhora estava saindo para trabalhar ali por volta das 5 horas da manhã. As câmeras de segurança do Paranoá Parque registraram toda a ação dos criminosos e não tem essa de ter câmera ali de segurança, não. Os criminosos agiram tranquilamente, à luz do dia, abordaram essa mulher quando ela estava dentro do carro, já apontaram a faca para ela,
em alguns momentos até a gente consegue ver que ela tenta conversar com esses criminosos, tenta argumentar alguma coisa. No momento que chega outro criminoso, o segundo, já empurram ela para o banco de trás e acabam saindo em retirada ali, em fuga do local. O que parecia cenas de terror, né? Ela teve uma certa calma, isso porque durante essa fuga, esse trajeto, ela simulou que estava passando mal e acabou assustando os criminosos ali que libertaram ela e deixaram ela à beira da pista, mas acabaram fugindo com o carro e também com o celular dessa moça. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal passou uns dados aqui pra gente, que até outubro deste ano foram registrados aí 1.083 roubos de veículos no Distrito Federal, um número muito grande, mas em comparação ao ano de 2022 ainda é um pouco menor, porque em todo o ano de 2022 foram 1.554 crimes deste tipo aqui no Distrito Federal. O importante é que ela conseguiu sair aí sem lesões, perdeu o carro, perdeu o celular, mas fica na expectativa de recuperar esses itens aí, né? Mas, graças a Deus, tudo bem com essa senhora que saía numa sexta-feira para trabalhar e acabou sendo alvo de mais um caso de violência pública aqui no Distrito Federal. Kenzo? Obrigado, Rodrigo, pelas informações, pela atualização do caso. Qualquer novidade, aciona a gente de novo por aqui. E olha, a gente conta agora a história de uma confusão que acabou em um espancamento. O caso aconteceu no estacionamento de um supermercado em Braslândia. E é para lá que a gente conversa agora ao vivo com a repórter Vanessa Vitória, que conta todos os detalhes para a gente desse caso. Vanessa, agora sim, Vanessa, conta para a gente aqui quanta brutalidade, crueldade que a gente viu aí nessas imagens, inclusive, né, sobre esse espancamento. Boa tarde, bom dia ainda para você, 11 horas e 46 minutos. Oi, Kenzo, quase boa tarde para você, para todo mundo. Pois é, as cenas aí viralizaram, né? Até porque é uma pessoa caída ao chão e vários outros homens ao redor ali dão chutes, inclusive atiram coisas e essas imagens viralizaram. Kenzo, é que tem algumas versões que a polícia vai ter um trabalho aí para chegar a uma conclusão. O que acontece e que a própria vítima falou? Que ele estava bebendo num bar durante todo o domingo, visualizou um cliente que devia a ele R$100 e foi cobrar desse cliente e a confusão começou. Ele é dono de uma barbearia, também é um MC conhecido aqui na região de Braslândia e ele foi cobrar esse cliente e começou uma confusão ali. Esse cliente devia R$100 para ele, depois pagou R$70. Ok. Ele disse que depois disso apareceu um homem que ele não sabe quem é e nem porquê, armado, ameaçou ele, seria um senhor. E aí ele se desesperou e saiu correndo. Nós temos as imagens de quando ele tenta pegar um cavalo. Ele chega a subir no cavalo e é retirado. Ele conta num vídeo que daqui a pouquinho a gente vai assistir, que ele, desesperado, precisando fugir, ele estava sendo ameaçado, tentou furtar esse cavalo, levar esse cavalo e foi impedido. Depois disso, ele pega uma bicicleta e é por causa dessa bicicleta toda a confusão que acontece no estacionamento do supermercado. Essa pessoa que está comigo não quer se identificar, até porque está com muito receio, está com medo da situação toda e que várias pessoas estão sofrendo ameaça aqui. Aconteceu assim. A bicicleta estava com uma adolescente de 13 anos e um adolescente de 15, o namoradinho dela. O Christian, que é o que aparece na imagem sendo espancado, ele disse que conhecia o menino, o rapaz de 15 anos, que seria irmão de um cliente dele. Mas nem a menina, nem a adolescente e nem o rapazinho de 15 anos conheciam ele e ficaram extremamente assustados, amedrontados, e entenderam ali que teve um roubo da bicicleta. Ele pegou essa bicicleta, veio alguns quilômetros lá de cima até chegar nessa área onde a gente está agora, até entrar no estacionamento do supermercado. Eu vou conversar aqui como é que foi essa situação. Quando ele chega para pegar essa bicicleta, ele fala o que para os dois? Ele falou, mano, desce, perdeu. Aí, até então, como era uma adolescente, uma criança, né, ela não sabia do que se tratava e disse que ele insistiu, desce, perdeu. Aí ela desceu da bicicleta, afastou, ele empurrou ela,
subiu na bicicleta e saiu correndo, montado na bicicleta. Aí foi onde houve toda uma comoção da clientela que estava ali, porque ele já estava dando trabalho desde antes com essa história do cavalo, tentando roubar o cavalo do pessoal. Sorte que teve outro cliente que conhecia ele, que puxou, tentando ele tirar de cima do cavalo, e mesmo assim ele insistiu, aí até que ele desceu, tudinho. Aí foi quando ele correu, minha filha estava brincando ali na frente, e ele roubou, isso é roubo. Roubou a bicicleta dela. E onde teve uma comoção, porque é uma criança, uma menina de 13 anos e outro de 15, não consegue se defender para nada. Aí onde teve uma comoção também. E no caso ele chegou a falar, olha, conheço o seu irmão, me empresta a sua bicicleta? Não teve tempo. Eu estava de dentro do meu comércio, eu estava vendo, não deu tempo de ter um diálogo. Ele só chegou anunciando que eles iam perder a bicicleta, desce, perdeu. Não teve tempo de ter uma conversa, e onde eles estavam era meio escuro, não tinha como falar, eu sou tal pessoa. Não teve isso. Inclusive, ele, além disso, ele falou que a bicicleta não estava, que a adolescente não estava na bicicleta, que a bicicleta estava estacionada no meio-fio. Não, eles estavam com a bicicleta. Eles estavam segurando a bicicleta, tanto que na hora dele pegar foi onde houve o empurrão. E levou a bicicleta. Isso. Ele saiu montado na bicicleta. Aí ele vem, Kenzo, como eu disse, na bicicleta, desce todo aquele trajeto até chegar aqui, e o pessoal começa a correr atrás dele, o pessoal gritando, pega ladrão, pega ladrão. Eu estava no comércio, eu não saí. Eu só gritei, porque durante toda essa movimentação, a minha filha assustada, ela correu junto com o pessoal. Então eu fiquei muito assustada, gritando nela, Sofia. E não precisa falar o nome dela. E aí eu fiquei muito nervosa, e aí foi quando aconteceu. Eu não saí do comércio, então eu não sei o que aconteceu depois. Mas você sabe me dizer, pelo menos, se as pessoas chegaram a perseguir ele até aqui, as pessoas foram de lá de cima do comércio até aqui embaixo, seguindo ele atrás da bicicleta? Eu sei que teve vários clientes que correram, entendeu? E voltaram com a bicicleta. Agora não sei como se sucedeu a partir dali. Kenzo, aí depois dessa situação que a gente contou, que ela relatou que os adolescentes estavam com a bicicleta, que o Christian pegou a bicicleta, ele chega nesse supermercado, ele deixa a bicicleta do lado de fora e entra no supermercado, e aí eu vou pedir que a gente coloque o vídeo dele agora para que ele conte a versão. Eu vou dando a versão. Eu já tinha comentado que ele disse que no domingo passou o domingo todo ali bebendo, estava com a família, estava em um bar, foi cobrar um cliente, depois foi ameaçado por um senhor que ele não sabe por que ameaçou e o que aconteceu, e depois veio parar aqui. O que acontece depois dessas cenas registradas no vídeo, que é ele no chão e ele sendo agredido? Ele foi preso, ele ficou na delegacia, antes ele foi levado ao hospital de Braslândia para ser medicado devido às dores, e ele ficou preso e depois foi para a DPF, ficou 3 dias preso. Ele também fez um registro de ocorrência por causa das agressões e injúria racial e racismo. Ele disse que por causa da cor, algumas pessoas relatavam ao bater nele e que ele não teria sido agredido se ele não fosse negro. Ele falou que no dia da consciência negra, no dia 20, ele estava preso e por isso ele apanhou. Você discorda de alguma coisa que eu estou falando? Eu discordo. Não, acho que o problema ali não foi cor, não foi nada. Foi a covardia dele ter roubado 2 crianças. Simplesmente o motivo foi esse. E fora que depois de todo esse, ele está falando tanto sobre a violência, porque ele está instigando tanto a acontecer violência, porque eu estou extremamente com medo. A minha filha, ela não sai de casa, tá tendo ameaças, tem vídeos, tem comentários, nas postagens dele. É só olhar nesse vídeo mesmo que ele postou aí no Instagram dele, tem muitas ameaças mesmo. Tá todo mundo com muito medo. E, sim, e ameaça de morte. Ameaça de morte mesmo. Então, assim, estamos todos extremamente com medo. Eu não trabalho mais em paz, eu fico sozinha no meu comércio. Eu tô com muito medo mesmo.
A minha filha ela não sai, eu tenho que proibir uma criança, uma adolescente de 13 anos de não sair de casa. A gente leva ela para a escola, leva para curso, não anda sozinha mais. A gente está com medo por causa das ameaças. Ou seja, Kenzo, um problema aí que está ganhando uma proporção ainda maior, que pode agora ser resolvido por vias legais. Ainda tem aqui a mãe relatando as ameaças que estão sofrendo depois disso. E ele foi preso, né? Não está mais preso, está respondendo em liberdade. Também pediu a investigação desses agressores. Eu perguntei para ele que há relatos de que durante o dia ele se envolveu em confusão, que tentou jogar pedra, tem até umas imagens de outras pessoas correndo atrás dele antes mesmo do espancamento. Ele só comentou mesmo com essas duas do cliente, depois desse senhor que ele não sabe quem é, que ameaçou de matá-lo. O ponto, Kenzo, é que agora aqui na cidade fica esse clima ruim por causa dessas ameaças em redes sociais. Pessoas que relacionadas ao Christian querem fazer justiça com as próprias mãos, pelo menos são os relatos dos vídeos que foram apresentados para a nossa produção, e a insegurança de quem está do lado de cá. O que a gente tem que reforçar é que violência gera violência e que nada é justificável nesse caso, nada se justifica. Nem ele ter entrado em uma confusão, ter levado a bicicleta da garota, muito menos ele ter sido espancado. Nós não estamos aqui e nem ela está concordando plenamente comigo, até porque ela nem participou do espancamento, não sabe o que aconteceu depois que a bicicleta da filha dela foi roubada. A gente não está instigando a violência aqui nem de um lado nem de outro. Mas o ponto é que parece, Kenzo, que não foi colocada uma pedra aí para que a investigação corra pela polícia. Existem ameaças que estão deixando as pessoas ainda mais inseguras e a gente fica aqui na torcida para que não aconteça, para a gente não voltar aqui para noticiar um crime, porque a gente já está vindo para noticiar o espancamento, agora a gente está dando a versão. A bicicleta foi roubada, diante desse clamor das pessoas vendo ali dois adolescentes gritando socorro, correram atrás dele, pararam ele, não justifica ter agredido ele, poderia ter apenas imobilizado, deixado ele num canto ali até que a polícia chegasse. Não estamos aqui colocando em xeque nada disso. E até você é capaz de concordar comigo que a gente está falando aqui que não justifica ele ter sido espancado e agora, depois do que aconteceu, não justifica também as ameaças aos envolvidos nisso, porque tem a polícia para cuidar dessa investigação e punir os responsáveis. Sim, se pudesse colocar um ponto final e deixar ocorrer dentro da delegado, o que tiver que resolver, ok. Mas o que não dá é pra gente ficar nessa insegurança e nesse medo, né? Porque você não consegue viver, você tá acuado o tempo todo, você não consegue fazer nada. Eu, para vir aqui conversar com você hoje, eu tive que vir acompanhada, porque eu não me sinto segura. A gente tem aí agora, Kenzo, o vídeo dele, pra gente ouvir a versão dele. Vamos lá, a gente tem sim o vídeo dele, daqui a pouco a gente vai... Você inclusive já fez um resumo muito bom e importante sobre o que disse esse acusado. Agora é importante, Vanessa, quero agradecer, é claro, a essa entrevista que você está trazendo para a gente aqui ao vivo, desse relato, e reforçar um ponto que você trouxe aqui para a gente, de que violência não se justifica com violência, não é porque ele é acusado de ter furtado essa bicicleta dessa vítima, que ele necessariamente precisa sofrer o que ele sofreu ali, como esse espancamento, essa imagem muito brutal que a gente acabou de mostrar no estacionamento do supermercado. O fato é que a gente, inclusive, agora há pouco mostrou para vocês umas imagens de um cavalo, entendeu? Pode tirar essa imagem aí, pessoal, e colocar as imagens do cavalo, porque essa é o que tem sido dito ali pelos moradores de Braslândia, é que essa pessoa que foi espancada nesse estacionamento, ela teria feito outros furtos, teria cometido outras arruaças, outras confusões em Braslândia. Uma das confusões seria o furto ou o roubo de um cavalo. Essa imagem que você está vendo aí, para não confundir, para que o telespectador consiga entender o que a gente está dizendo, inclusive. Até essa testemunha que a Vanessa Vitória estava conversando comentou sobre esse ponto do cavalo, e essa é a imagem que nós temos aí, então, desse homem com um cavalo, que ele teria provocado essa confusão também no furto desse animal. Fato é
O que nós temos agora é esse vídeo do estacionamento, do espancamento também, dessa violência que foi feita contra esse homem nesse estacionamento, e a polícia está investigando esse caso. Vanessa, muitíssimo obrigado pela sua participação, quero agradecer a essa testemunha também, obrigado por relatar esses fatos e trazer, é claro, luz para isso, para que a polícia agora passe a investigar e passe a detalhar, então, cada um desses pontos sobre tanto esse linchamento, essa suspeita de linchamento, espancamento, inclusive, que a gente viu nas imagens, quanto também dos furtos, da responsabilização no caso dos furtos, caso essa pessoa de fato seja incriminada e seja de fato suspeita de cometer esses outros furtos. A gente acompanha também cada um desses desdobramentos do caso. Vamos seguir agora com o noticiário, trazendo outras informações importantes também, porque a polícia ainda procura o Marco André, um garoto de 12 anos que saiu do abrigo onde ele morava lá em Taguatinga para ir à escola e aí ele desapareceu. Esse desaparecimento é o primeiro caso que foi notificado aqui no DF no sistema de alerta em redes sociais, o Amber Alert, que é uma parceria da Meta e do Ministério da Justiça para localizar essas crianças desaparecidas em todo o Brasil. Quem está acompanhando esse caso e vai trazer todos os detalhes agora ao vivo para a gente é a Kátia Gomes, que vai aparecer aqui na tela. Kátia, boa tarde, quase boa tarde para você. Agora sim, 12 horas, 1 minuto, boa tarde já. Queria que você detalhasse um pouco desse caso. A polícia ainda está procurando o Marco André, de 12 anos, ele ainda não apareceu, mas essa é a primeira vítima que já está sendo divulgada, inclusive, nas redes sociais do Grupo Meta. Conta os detalhes para a gente, por favor. Boa tarde. Boa tarde, Kenzo, para você e boa tarde a todos que acompanham o nosso jornal. Pois é, o caso do Marco André foi na quarta-feira da semana passada. Esse menino que vive em um abrigo, ele saiu ali do abrigo e seguiu para a escola, só que ele nem chegou a entrar no colégio. Ele está passando por um processo de adoção e a mulher que está adotando ele ficou sabendo disso, que o Marco André não teria chegado na escola, não teria entrado ali na sala de aula. Ela decidiu registrar uma ocorrência e desde a quarta-feira da semana passada não tem nenhuma notícia desse garoto. Inclusive, ele teria até comentado para um amigo que iria na casa da mãe dele biológica, que fica no Recanto das Emas. Mas a polícia fez diligências e não conseguiu localizar o Marco André. Ele foi incluído no Amber, como você disse, Kenzo, que é uma parceria entre o Ministério da Justiça e a Meta, que é dona do Facebook e também do Instagram, para que fosse feito ali um alerta e as pessoas que estão ali no raio de até 160 quilômetros do local do desaparecimento recebam esse alerta e, caso consigam identificar esse garoto, fazer a denúncia para a polícia. Como é que funciona esse alerta? É uma foto que é divulgada, eu até peguei aqui o alerta que eles estão divulgando, e aí vem a foto dele e diz: encontre uma criança desaparecida na sua área. Vem o nome dele, Marcos André da Silva, 12 anos. Ele trajava no momento do desaparecimento uma calça vermelha, uma calça caramelo, uma camiseta vermelha, tênis branco e ele utiliza óculos. Então, esse é um alerta que as pessoas vão receber aí tanto no Facebook como no Instagram. Essa parceria do Ministério da Justiça com a Meta começou no final de agosto do ano passado. Existe aqui apenas no DF, no Ceará e em Minas Gerais. E o Marcos André, ele é a segunda criança que entra nesse alerta em todo o país. O primeiro alerta foi feito no mês de setembro no Ceará, quando uma criança desapareceu. E, claro, tem critérios para que isso aconteça, Precisa ser menor de idade, criança ou adolescente, desaparecido há pouco tempo e que tenha risco iminente. Então, se for identificado que a criança desapareceu há pouco tempo e ela corre risco, aí sim ela pode entrar aí nesse sistema de alerta, o Amber, que é essa parceria. Na época, o governo até falou, o ministro da Justiça até chegou a dizer que queria ampliar esse alerta para outros estados do país e também para outras redes sociais, como, por exemplo, o Google, o Telegram e também o WhatsApp. Por enquanto, funciona apenas no Facebook e no Instagram. Então, quem tiver informações, pode fazer essa denúncia. Quem ver, conseguir ali visualizar nas redes sociais esse alerta,
também é importante ficar atento caso tenha visto, né, o Marcos André fazer essa denúncia. Bom, o delegado Thiago Boing, que está cuidando dessas investigações, ele mandou um vídeo pra gente. Vamos assistir então esse vídeo agora. Encontrava-se abrigado aqui em processo de adoção em um abrigo aqui na QNE, em Taguatinga, e na última quarta-feira saiu para ir à escola e não retornou, estando desaparecido desde então. Foram feitas diligências que identificaram aí que o Marcos André havia comentado com coleguinhas no abrigo que pretendia ir para a casa da genitora biológica que fica no Recanto das Emas. Porém, a gente esteve lá, fizemos algumas diligências e até o momento ele não foi localizado. Então a gente vai divulgar aí a foto do Marcos André, solicitando a colaboração da população, especialmente da região aqui de Taguatinga, na região da QNR, da onde ele teria saído, e possivelmente também no Recanto das Emas, onde reside a mãe biológica. A gente acredita que ele pode estar por lá, porque é uma criança que já tem uma convivência de rua e fugiu aqui, segundo os coleguinhas do abrigo, com destino à casa da mãe biológica. Porém, até o momento, ele ainda não foi localizado nem lá, nem aqui. Então a gente divulga e pede à população que faça denúncias no 97 para a gente que possa localizar essa criança aí, esse adolescente, o quanto antes. Kátia, tá ao vivo aqui com a gente, segue com a gente aqui, Kátia, porque inclusive você conversou com a responsável desse garoto, o Marco André, de 12 anos, na semana passada, né? Ele estava saindo então do abrigo, indo para a escola. A gente recapitula rapidamente para quem chegou agora, para a nossa audiência que está chegando agora, porque é importante a gente detalhar isso e assim, a polícia ainda está à procura desse jovem, desse adolescente que não deu não recebeu, na verdade, nenhuma indicação de onde ele está, né? O desaparecimento dele foi na quarta-feira da semana passada, na sexta-feira a Kátia conversou com a responsável. Eu queria que você detalhasse, inclusive, um pouco dessa conversa, Kátia, que você teve com ela. Conta os detalhes para a gente, por favor. Exatamente, Kenzo, ele sumiu na quarta-feira da semana passada. Ele vivia em situação de rua e foi por esse motivo que ele acabou indo para um abrigo. Depois que ele foi para esse abrigo, ele começou um processo de adoção, né? Essa mulher que preferiu não se identificar, falou que estava ali em um processo de adoção, que nos finais de semana o Marco André passava ali na casa dela, eles já estavam nessa adaptação, inclusive no mês agora de férias, né, no mês de dezembro e janeiro, ele ficaria na casa dela, isso tudo como parte do processo de adoção, né, até que ele ficasse ali adaptado. Existia suspeita de que, de fato, ele tivesse saído do abrigo e tivesse ido encontrar a mãe. Só que a polícia já foi até a residência da mãe biológica e lá ele não foi encontrado. Porque mesmo ele estando em processo de adoção e vivendo em um abrigo, ele ainda tem contato com a mãe biológica. Então fica aí toda essa suspeita e nós temos até dados alarmantes, Kenzo, sobre desaparecimentos. Olha, de janeiro a dezembro do ano passado foram registrados 2.400 desaparecimentos. Desses, 497 são adolescentes de 12 a 17 anos. Existe também muita reincidência. Adolescentes que desaparecem uma vez, volta para casa, desaparece de novo, volta para casa, né? Mas esse não é o caso do Marco André. Inclusive, nós recebemos também a informação de que ele é portador de necessidades especiais porque ele tem, né, um grau ali leve de deficiência mental, né? Ele tem uma deficiência mental leve. Tanto que na semana passada a gente até conversou com o conselheiro tutelar se ele poderia ir sozinho para a escola. E ele falou que quando a criança, né, o adolescente maior de 12 anos apresenta algum problema mental, alguma dificuldade, o correto é que alguém leve ele para a escola, né, como é o caso dele. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Ele saiu do abrigo sozinho, foi para a escola, né, assim, o que a gente tem de informação é que ele seguiu em direção à escola e também não foi mais visto. A polícia continua todo esse trabalho de investigação, procurando imagens do circuito de segurança ali na região para tentar traçar o trajeto, o caminho feito por esse adolescente para tentar identificar se ele foi abordado por alguém, se foi sequestrado ou se saiu dali por livre e espontânea vontade e onde que está esse menino. Como o delegado disse na sonora, ele já tem costume de viver nas ruas,
já que ele já foi, né, morador de rua, ele já viveu em situação de rua, então pode ser que ele esteja assim na rua, mas, né, diante ali do risco iminente, como pode ter acontecido alguma coisa mais grave, agora ele consta aí nesse sistema Amber de alerta, né, que tanto no Facebook como no Instagram, ele vai aparecer ali esporadicamente para os usuários como uma criança desaparecida, Kenzo. Obrigado pelas informações, pela atualização desse caso. A gente vai seguir de olho e acompanhando os desdobramentos também. Inclusive, a Kátia agora acabou de falar sobre essa questão do Amber Alert, né? E a gente tem uma explicação do Ministério da Justiça, que é uma parceria do Ministério da Justiça com as empresas do Grupo Meta, das redes sociais, tanto o Instagram quanto o Facebook. Vamos ver o que diz esse representante do Ministério da Justiça sobre esse sistema agora, então, de monitoramento e na verdade, de divulgação desses desaparecidos. Vamos ver. O sistema Amber Alert foi implementado no Brasil no final de agosto de 2023. Esse sistema ele permite gerar um alerta para os usuários do Facebook e do Instagram num raio de até 160 quilômetros do desaparecimento da criança. Inicialmente, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, através da Diretoria de Operações de Inteligência, implementou esse sistema em 3 estados, que é o DF, o Ceará e Minas Gerais. Outros estados estão aderindo e essa é uma alternativa para identificar crianças e adolescentes desaparecidos. Para incluir no sistema, cada estado tem um ponto focal e os requisitos são desaparecimento recente, apenas criança e adolescente e que ela esteja numa situação de risco de grave ameaça. Preenchido esses requisitos, o ponto focal aciona o Laboratório de Operações Cibernéticas, que vai incluir no alerta e os usuários no raio de 160 km irão receber a foto da criança e do adolescente desaparecido. No caso do DF, ele foi o segundo alerta no Brasil, o primeiro foi no Ceará, em setembro de 2023, e esse foi o segundo. Esperamos que iniciativas como essa ajudem a encontrar crianças e adolescentes desaparecidos. E a gente segue nesse assunto para falar com o nosso comentarista em segurança pública, Laércio de Carvalho. Laércio, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. O programa Alerta Amber, ele é conhecido mundialmente, inclusive em 30 países, para ajudar crianças e adolescentes nesses desaparecimentos, né? Tanto desaparecimentos quanto também sequestros. E há essa parceria, então foi firmada essa parceria na semana passada do Ministério da Justiça com as empresas da Meta, a dona do Facebook e do Instagram também. A proposta parece ser bastante promissora, não é isso? Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Kenzo. Boa tarde aos telespectadores. Esse programa maravilhoso começou nos Estados Unidos, no Texas, após o desaparecimento de 2 crianças que eram irmãos, inclusive. Hoje está implantado no Brasil, digamos, em caráter experimental em 3 estados apenas, Distrito Federal, Ceará e Minas. Mas ele já está presente em mais de 30 países. E nós esperamos, Kenzo, que seja ampliado o alcance dessa plataforma para que a polícia e a sociedade possam contribuir com a localização de crianças e adolescentes que encontram-se desaparecidos. Só para os senhores terem uma ideia dos números, no Brasil, durante o último ano, mais de 70 mil casos de desaparecimentos, sendo a boa parte deles envolvendo crianças e adolescentes entre 12 e 17 anos. Então, toda parceria, todo programa, todo projeto que vise a ampliar a eficiência, a velocidade do trabalho da polícia e até da sociedade na localização desses garotos é sempre muito bem-vindo. A gente agradece a colaboração da Meta e espera que esse programa, através do Ministério da Justiça, amplie o seu alcance, porque você vê que até hoje o número de inserções nessa plataforma foi muito pequeno. Só pelos números do Distrito Federal você vê que há um número enorme de garotos desaparecidos e garotas. Por incrível que pareça, esse desaparecimento envolve mais meninas, sexo feminino, do que garotos do sexo masculino, né, logicamente. Então, é necessário todo o empenho, todo o esforço do Estado, dessas parcerias com a iniciativa privada para a localização dessas crianças, sem dúvida.
Laércio, acho que é importante a gente trazer um pouco do serviço também, não sei se você consegue explicar para o pessoal de casa, sobre se há necessidade de habilitar alguma ferramenta na rede social, inclusive, para que a pessoa receba, ou automaticamente essa pessoa já recebe esses alertas pelas redes sociais, tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook. Essa imagem, inclusive, que a gente está rodando aqui e mostrando para vocês, é esse alerta com a foto dessa criança, né, do Marco André, nesse caso aqui do Distrito Federal, que foi o primeiro daqui de Brasília, do Distrito Federal, que foi incluído nesse programa. E aí tem os dados dele ali, a forma onde ele desapareceu, o último local onde ele foi visto e também a roupa que ele estava utilizando no dia do desaparecimento. O Marco André, no caso, o Marcos André da Silva, ele desapareceu na quarta-feira. Até o momento, a polícia ainda não conseguiu localizá-lo e por isso está aí e as redes sociais estão divulgando isso. Mas, Laércio, é importante que a gente diga isso para que as pessoas, caso necessário, precisem habilitar alguma coisa ou não. Essa mensagem ela já chega de forma aleatória e já chega mesmo para todos os usuários das duas redes sociais. Veja, Kenzo, vamos explicar o passo a passo da operacionalidade desse sistema. Na prática, tudo começa com o registro policial em uma delegacia. Qualquer uma das delegacias, são 31 no Distrito Federal, mas esse registro também pode se dar, Kenzo, através da chamada DP eletrônica, Delegacia de Polícia Eletrônica, no portal da Polícia Civil. Então, no conforto da sua casa, você pode realizar esse registro. Óbvio que é fundamental que você alimente esse registro com o máximo de informações que você tiver a respeito da criança ou do adolescente, um banco de imagens, fotografias recentes de preferência. Acontece muito dos familiares jogarem lá fotografias que não correspondem com a fisionomia atual da pessoa. Então, quanto mais atualizado esse banco de imagens que for fornecido por ocasião do registro de ocorrência, melhor. Altura, vestimentas que o desaparecido utilizava por ocasião do desaparecimento, qualquer detalhe que o particularize, como no caso do garoto aí, por exemplo, o uso de óculos, tudo que você puder alimentar na ocorrência para favorecer a localização desse desaparecido é muito bem-vindo. A partir desse momento, Kenzo, todas essas informações são transmitidas via Ministério da Justiça para a plataforma, através da Meta, logicamente. A Meta emite esse alerta de desaparecimento da pessoa, né? Por isso o nome, Alerta Amber. Ela faz a triagem, a Meta faz a triagem e, considerando a situação de risco, violência, ameaça ou qualquer situação que possa colocar aquela criança em risco iminente, a Meta fará a triagem e disponibilizará todo esse conteúdo da ocorrência policial através de sua plataforma. Então, você que é usuário do Instagram ou do Facebook, é necessário que você seja usuário de uma dessas duas redes sociais. Você receberá automaticamente o alerta com todo esse banco de dados e você poderá passar a colaborar tanto com a plataforma como com a polícia, fornecendo informações sobre o paradeiro dessa criança. Cuidado com o tal do trote. Um dos problemas seríssimos, Kenzo, para a polícia, para nós que operamos o direito, para nós que trabalhamos na segurança pública, é o tal do alerta falso, tá certo? É o tal do trote, onde o indivíduo, eu vi essa criança lá em tal lugar, lá em Samambaia, lá em Planaltina. Movimentam-se equipes policiais quando vai verificar é um trote ou a criança nem se parece com aquela que está desaparecida. Então, a parceria ocorre entre Polícia Civil, através do Ministério da Justiça, através da Meta, que está dando essa ajuda fantástica na localização dessas crianças, mas precisa contar com a colaboração honesta da sociedade, óbvio, evitando os trotes. Ante esse ponto, Laércio, que você toca, né, que no momento em que há o deslocamento de uma equipe para atender um trote, as pessoas que de fato estão precisando daquele atendimento e são atendimentos com denúncias reais e verdadeiras, essas pessoas muitas vezes acabam deixando de ser atendidas e até perdendo a vida, né? E isso é super importante a gente sempre trazer esse alerta aqui, Laércio. E outra coisa importante é que esse aplicativo ele faz uma leitura de radar num plano de até 160 quilômetros, não é isso? Essa, pelo menos, é a proposta que foi apresentada pelo Ministério da Justiça, né?
É verdade, Kenzo, é importante saber isso. Então, não adiantaria, por exemplo, você estar buscando uma criança que desapareceu no estado de São Paulo. Aqui na nossa realidade, 160 quilômetros alcançaria toda a região do entorno do Distrito Federal e até alguns municípios próximos de Brasília que estão fora do entorno. Mas só de você ter milhares, até milhões de pessoas que acessam Instagram e Facebook recebendo esse alerta, recebendo imagens, recebendo informações do desaparecido, isso já representa uma ajuda enorme para que a gente possa localizar o mais rápido essas crianças e tirar a família da angústia. Porque imagine você como ficam os pais, os familiares de um garoto desse que está desaparecido, ninguém sabe se está vivo, se está correndo risco de vida, se está passando necessidades. Então, este trabalho aí, essa parceria, eu vejo como algo muito importante. Laércio, muitíssimo obrigado pelas informações. Já já você volta, então, trazendo detalhes de outros assuntos importantes relacionados à segurança pública. Até já. Obrigado. E olha, o número de brasileiros vivendo na Irlanda dobrou mais de 5 vezes nos últimos 6 anos. Você conhece alguém que se mudou para esse país onde fica e que fica lá, né, no Reino Unido? Pois é, brasileiros que moram lá estão preocupados após uma onda de terror contra imigrantes em Dublin, capital da Irlanda, apesar de ter deixado ali 5 pessoas feridas na última semana, né? Tudo depois de um grupo extremista ter aproveitado de um protesto no centro da cidade para perseguir pessoas de outras nacionalidades. Um brasiliense que mora por lá presenciou tudo e contou aqui para o SBT Brasília com exclusividade os momentos de tensão que viveu. Vamos ver. As imagens são impressionantes. Os momentos de tensão foram registrados na cidade de Dublin, capital da Irlanda, na quinta-feira. Um grupo de extrema-direita teria se aproveitado de um protesto no centro da cidade para iniciar uma onda de terror contra os imigrantes. Os manifestantes quebraram vitrines de lojas, incendiaram carros e ônibus e deixaram um rastro de destruição. Dublin é uma cidade que recebe muitos estrangeiros. Brasileiros também veem a capital como lugar ideal para trabalhar ou estudar, como é o caso do brasiliense Guilherme Pereira, de 29 anos. Ele contou à nossa equipe como foi a confusão. Foi uma noite de muito medo. Os sistemas de transporte público não estavam mais funcionando, porque 2 das linhas do Luas, o Luas é como se fosse um VLT aqui da cidade, né? É como se fosse um metrô. Não estavam funcionando porque tinham sido completamente depredadas. Além disso, 5 ônibus tinham sido incendiados também no centro da cidade. Andar pela cidade estava muito perigoso, porque, invariavelmente, para vir para minha casa, ainda que andando, eu teria que passar pelo centro da confusão, né? Guilherme mora na capital irlandesa há 11 meses, onde faz intercâmbio. Nas horas de folga, trabalha como garçom no centro da cidade. O brasileiro estava no trabalho quando soube dos ataques. Impedido de sair, Guilherme dormiu no emprego. Nesse momento, o pessoal fechou todas as portas do hotel, assim, quem estava dentro não saía mais, e quem estava de fora, se não fosse residente ou hóspede do hotel, não conseguiria entrar mais. E foi aí que, nesse momento, o hotel, muito generosamente, ele ofereceu hospedagem para a gente, porque basicamente todo o staff do hotel é estrangeiro, né? E eles ofereceram hospedagem para a gente, e eu passei a noite no hotel. Guilherme afirma que ficou assustado no dia e avisou a família o que estava acontecendo, mas tentou tranquilizá-los, dizendo que estava tudo bem. No dia seguinte, a situação estava mais tranquila, mas algumas pessoas ainda tinham medo de sair. Agora, 12 horas e 23 minutos, a gente traz um assunto para vocês que há exatos 10 dias, um acidente entre um trem de carga e um ônibus da empresa Marechal deixou uma pessoa morta e pelo menos 5 feridos, né? Até no momento, inclusive, apenas o cobrador que trabalhava no coletivo segue internado, ele está em estado grave no hospital de base. A repórter Kátia Gomes está com a família dele, do Júlio Botelho Fernandes, de 28 anos. Kátia, conta mais pra gente, você está de volta aqui para falar com a gente sobre essas questões do Júlio, né? O que ele está precisando lá no hospital de base, que ele segue internado com um estado grave ainda.
Kenzo, ele precisa fazer uma tomografia, mas o tomógrafo do hospital de base está quebrado. E desde o dia do acidente, ele aguarda por essa tomografia. A família, né, já fez de tudo para conseguir que ele faça esse exame, mas infelizmente ele ainda não conseguiu fazer. E por isso eu estou aqui com a irmã dele, que é a Josiele Botelho, justamente para cobrar uma providência, porque o seu irmão, ele está em estado grave. E esse exame é crucial para que ele tenha uma melhora no quadro. Boa tarde para você. Primeiro vamos falar sobre o estado de saúde dele, né? Desde que aconteceu o acidente, a gente ficou sabendo, teve a informação de que era um estado muito grave, muito delicado. Sim, o estado do Júlio hoje é grave, né? Como todos já sabíamos. Ele precisa fazer uma tomografia urgentemente, né? Hoje entra no 6º dia que a máquina está quebrada, né? E sem previsão, né? Para que venha a ser arrumada. O Júlio ainda está entubado, né? Ainda está na UTI. Então, para que está respondendo bem aos medicamentos, né? Para que ele venha sair da UTI nesse momento é essencial, de urgência, para que ele faça essa tomografia. Cada dia ali no estado de saúde dele é decisivo. Nós pedimos uma nota para a Secretaria de Saúde para saber. Eles confirmaram que o tomógrafo do hospital de base está quebrado, disse que uma pessoa que cuida ali da assistência do equipamento vai até o local fazer o conserto, mas enquanto isso os pacientes que estão internados, eles estão fazendo tomografias no Hospital Regional de Santa Maria e também em outras unidades da Secretaria de Saúde. Disse que no caso do seu irmão, ele faria ainda essa semana essa tomografia em outra unidade ali do IGIS. Essa é a resposta deles desde a semana passada, né? Eles sempre falam que vão fazer, mas infelizmente não sai essa tomografia? Até o presente momento não, né? Desde quarta-feira que a gente vem escutando que vai ser feito, mas quando? Nós, familiares, precisamos de uma resposta, né? Então, assim, a gente vê o governador Ibanez preocupado com obra, né, esquecendo dos hospitais. Não é só o meu irmão que precisa de fazer essa tomografia, são centenas de pessoas que estão ali dentro suplicando, sabe, pela vida, todos os dias procurando ter uma melhora no quadro, né? Então, assim, a gente pede para que as pessoas responsáveis olhem com mais delicadeza, sabe? O tomógrafo, ele precisa ser arrumado com muita urgência. Agora, não é nenhuma questão também financeira. Claro que a família, né, infelizmente não conseguiria pagar, mas mesmo pagando, vocês não conseguem tirar o Júlio ali do hospital. Não pode chegar, tirar ele do hospital, levar para um particular para fazer esse exame. Não. Se tirar ele do hospital, ele vai precisar ficar, né, em um hospital particular. Certo que no momento o plano de saúde dele cobra, a gente está até correndo atrás, né? Mas como a gente escuta que o hospital de base ele é referência, né? Então, assim, precisamos que o tomógrafo seja consertado, né? Como eu falei, são centenas de pessoas que precisam, não só o Júlio. Vocês já procuraram a empresa em relação a essa questão? A gente recebeu informação que a empresa tem dado bastante assistência para a família. Agora, em relação ao tomógrafo, a fazer essa tomografia, vocês já pediram ajuda? Assim, a minha cunhada, ela tem corrido atrás, né, para poder fazer a transferência dele de outro hospital. E o que a Marechal fala é que não pode fazer muita coisa, né, da situação que ele está, não tem muito o que ser feito. É porque ele está internado, né? A Marechal até respondeu à nossa equipe, disse que tem dado assistência para a família, ofereceu já assistência psicológica, também fez uma ajuda financeira para alguns equipamentos ali que ele precisou utilizar. Mas, claro, agora, infelizmente, como ele está internado em estado grave dentro do hospital de base, a Marechal não consegue fazer muita coisa para ajudar, mas tem dado toda a assistência para a família. Vocês já começaram ajuda psicológica? Vocês aceitaram? A família, porque a gente sabe que nesse momento a família precisa de ajuda. Sim. No momento, eu precisei cobrar da Joyce, psicóloga da Marechal, né, pedir para que ela olhasse para a situação da minha mãe com mais amor, né? A minha mãe, ela está muito abalada psicologicamente, não só a minha mãe, a família toda, né? E pela demora da resposta, a minha mãe preferiu procurar o psicólogo do próprio convênio que ela tem, né? A Marechal informa na nota que tem dado bastante assistência e, infelizmente, não é assim. Não tem dado bastante assistência. Tem dado um pouco de assistência, mas, né?
a gente esperasse que fosse mais pelo fato do Júlio ser colaborador. O que você acha que está faltando, então? De repente, você fazendo esse pedido, a empresa pode te atender? Eu queria que a Marechal olhasse com mais amor, né? O acidente aconteceu, é um acidente de trabalho, todo mundo sabe, né? Então, assim, que a Marechal corresse atrás também, nos ajudasse a cobrar o GDF, ao IGES, né? Para que fosse, como é que eu vou dizer, arrumado a máquina o mais rápido possível, porque se ele está no hospital, o hospital é referência, seria legal se a Marechal nos desse esse apoio de cobrar também, né? Estou falando que você pode pedir, porque inclusive na nota eles finalizaram dizendo que qualquer apoio, assistência que vocês precisarem, eles estão disponíveis à disposição para ajudar. Então, nesse momento, o que o seu irmão mais precisa é isso. Vocês estão tentando a transferência dele para um hospital particular para que ele possa fazer essa tomografia que é tão importante no caso dele. Exatamente. Nesse momento, o que é mais importante é que ele faça essa tomografia. Como eu expliquei no começo, né, ele está com um catéter na cabeça para medir a pressão craniana, né? E para que ele venha sair da UTI, nesse momento é crucial, é essencial ele fazer essa tomografia. O que os médicos falam sobre o quadro de saúde dele? Ele tem reagido bem, né, aos medicamentos. Ontem mesmo, na hora da visita, ele até se emocionou um pouco, né? E os médicos falam que é preciso fazer essa tomografia, não pode desentubar ele de uma vez sem ter essa tomografia, porque precisa ver o estado do crânio, se o crânio ainda está inchado ou não. Né? Ele está dormindo, está acordado? Está dormindo, né? Ontem, na hora da visita, ia ser feito... Começou a desligar os equipamentos de sedação para verificar como ele ia reagir, mas se a pressão craniana dele subir, iriam sedar ele novamente, né? Mas para ter uma resposta final mesmo, precisa ter essa tomografia. Que é um exame até simples, não é um exame tão complexo assim para o hospital de base, que é o maior hospital público do DF, não ter esse equipamento que é tão importante. E a gente, claro, Kenzo, fica acompanhando esse caso, porque segundo a nota da Secretaria de Saúde, ele deve fazer esse exame ainda essa semana em alguma unidade que é gerenciada pelo IGES-DF, né? Então a gente segue acompanhando, segue aguardando, que é um caso de muita repercussão, chamou muita atenção, um acidente envolvendo um ônibus e um trem gravíssimo que deixou uma mulher morta, e o Júlio, que era o cobrador ali, acabou também ficando gravemente ferido e agora está internado no hospital de base. Kátia, você tocou nesse ponto e aqui a gente apura e vai atrás de todos os lados da notícia, né? A gente viu a Josi, a irmã do cobrador, explicando e fazendo esse questionamento, fazendo esse apelo em relação à questão do tomógrafo. A gente tem a nota aqui, a Kátia também está com essa nota do IGES-DF, explicando, reconhecendo que, de fato, os tomógrafos do pronto-socorro e do ambulatório estão temporariamente fora de operação, e disse que está viabilizando a levar, é claro, a manutenção para esses tomógrafos, é o que diz a nota do IGES, e diz ainda que está sendo encaminhado, esses pacientes, eles estão sendo encaminhados para o Hospital Regional de Santa Maria, né, e para outras unidades também da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Nesse cenário, a promessa que foi dada aqui pela nota divulgada pela Secretaria de Saúde, pelo IGES-DF, é de que esse paciente, que é o cobrador de ônibus, ele deve, o exame dele, a tomografia está marcada para ainda essa semana. É claro que a gente vai acompanhar isso, o desdobramento desse caso. A gente pede, inclusive, para que a Josiane, a Josi, que é irmã, né, traga sempre para a gente atualizando esse cenário. A gente teve a nota, inclusive, da Marechal também, que é a empresa responsável, se posicionando sobre esse ocorrido, disse que já sugeriu, inclusive, para a família, para que a família faça essa transferência para um hospital particular. A Josi já explicou para a gente que há um perigo grande em relação a isso, né, Kátia, de transferência para um outro hospital, porque a partir desse momento acaba que a responsabilidade sai da Secretaria de Saúde e aí sim fica para um hospital particular. Esse é o grande medo da família, Kátia. Eu queria que a Josi, se possível, esclarecesse isso para a gente, né? Porque o cobrador tem plano de saúde, a ideia e a sugestão que foi dada aqui pela Marechal é de que ele vá para um hospital particular. A família que não quer, nesse momento, levá-lo para um hospital particular por medo dessa transferência. É isso, Kátia? Eu acho que é importante a gente deixar esse ponto muito claro aqui com a irmã
do cobrador, a Josi, que está aqui participando com a gente do jornal. Vocês têm medo, têm algum receio do Júlio sair do hospital de base e ser transferido para um hospital particular? Se existe algum perigo nessa transferência ou não? Sim, a gente tem medo porque o estado dele é grave, né? Então, nós familiares acreditamos que se ele está lá, seria legal, né? Fazer o conserto da máquina para que não fique levando ele para um hospital. Igual o médico falou, não pode balançar a cabeça, porque balançando a cabeça o crânio pode inchar de novo, né? Então, assim, medo a gente tem, porque o estado dele é grave. Mas você conseguiu uma vaga, vocês aceitam essa transferência para tentar fazer o exame? Sim, aceitamos sim. No momento, a nossa preocupação maior é essa, é que ele faça a tomografia, para que a gente venha ver como é que está o quadro de saúde, entendeu? No momento a gente não tem nem escolha, né? A opção que a gente tem é fazer a tomografia e precisa ser feito, né? Tá certo, então. Obrigada pelas suas explicações. Então é isso, Kenzo. A família, claro, fica com receio dessa transferência. A gente sabe que não é tão simples quando o caso é grave, mas que eles querem o melhor para o Júlio. Então, se for necessário transferir para fazer essa tomografia, a família, claro que vai aceitar. Boa, Kátia, importante esse esclarecimento, porque aí a gente tira todo o ruído, inclusive, das notas, dos posicionamentos da empresa, inclusive, sobre esse ponto, né? É importante a gente trazer luz a isso e esclarecer esse ponto. Kátia, aproveitando que a gente está falando sobre esse assunto, o assunto trouxe uma repercussão muito grande, que você bem lembrou, atualiza para a gente como é que está a questão do inquérito, né, das investigações. Eu lembro que na semana passada a gente trouxe a notícia aqui no SBT, inclusive, de que o motorista estava previsto para que o motorista prestasse um esclarecimento à delegacia, ele fosse ouvido pelos policiais para explicar a dinâmica de tudo aquilo, só que ele apresentou um atestado psiquiátrico, né, de 30 dias de afastamento, porque ele não tinha condições psicológicas para falar, para prestar esses esclarecimentos à polícia. Em que ponto que está, em que pé que está essa investigação sobre essa colisão, essa batida entre um trem de carga e um ônibus que matou uma pessoa e deixou pelo menos 5 pessoas feridas, uma delas ainda internada no hospital de base, que é o cobrador do ônibus, que a gente acabou de ouvir a família, inclusive. Kátia. Kenzo, eu estava até conversando com a Josi sobre isso antes da gente entrar ao vivo, porque, como você disse, o motorista apresentou sim um atestado médico, psiquiátrico, ele não tinha ali condições de prestar depoimento, e até falei com a Josi, ela falou que acredita que ele esteja assim internado, talvez em alguma clínica psiquiátrica, não é, Josi? Conversa aqui comigo. A situação muito delicada, o Kenzo até questionou como que está o andamento dessa investigação, já que o principal envolvido nesse caso, que é o motorista, ele apresentou um atestado médico, ainda não conseguiu dar a versão dele. Você também tem acompanhado na delegacia sobre a evolução das investigações? No momento não. No momento não. A nossa prioridade agora mesmo é a saúde do Júlio. Né? Não fomos à delegacia procurar saber, só ficamos sabendo que o motorista estava na ala psiquiátrica do hospital de base por notas, né? Nas redes sociais, da televisão, né? Mas não procuramos saber o andamento. Você acredita, na sua opinião, que esse acidente poderia ter sido evitado? Sim, poderia ter sido evitado, né? Com tantas obras que vem tendo em Brasília, o ônibus que o meu irmão estava trabalhando no momento, ele não passava em cima da linha ferroviária, né? Só começou a passar pela linha ferroviária por conta das obras que estão tendo aqui em Brasília. Se não tivesse obra, não teria passado ali naquele momento? Eu acredito que não, né? Assim, acidente ele pode acontecer, mas da maneira que aconteceu é muita irresponsabilidade de vários órgãos, da Marechal, do GDF, entendeu? Você atribui alguma culpa para o motorista ou não? Você acha que ele, infelizmente, de fato não viu ali, não ouviu o barulho do trem, não teve culpa? Não ouvir o barulho do trem, isso é inaceitável, né? Porque o barulho é muito alto. Assim, outras pessoas bateram na lateral do ônibus, né? Tentou chamar a atenção do motorista e até agora todos nós estamos sem entender, né, o que aconteceu de verdade. Você
A imagem é até chocante, Kenzo, a gente mostrou aqui do acidente, porque o Júlio, quando ele percebeu que o trem estava se aproximando, ele imaginou que ele atingiria ali a parte da frente do ônibus onde ele estava. Então, ele correu, foi para o final ali do ônibus. Nesse momento, o motorista, ele acelerou e foi aí que ele foi atingido pelo trem. Você chegou a ver as imagens, porque a imagem é muito forte, é muito chocante. Sim, chegamos a ver a imagem, né, de primeira mão. Eu não acreditei, não tinha certeza que fosse meu irmão, né? Depois que começamos a ligar e ele não atender, foi aonde começou a cair a ficha, né? Ficamos sabendo que era ele por terceiros, né? E é muito triste mesmo, vi as imagens do lado de fora do ônibus, né? Até o momento que o motorista arranca um pouco para frente para que não batesse na parte da frente, né? Mas eu não tive coragem, não tenho psicológico para ver as imagens do lado de dentro. De dentro, né? São imagens fortíssimas mesmo. Então é isso, Kenzo. E a gente segue, claro, acompanhando esse caso ao longo da semana para saber se esse exame, essa tomografia vai ser feita, se a Secretaria de Saúde vai conseguir dar uma solução para esse caso. Eu volto com você. Obrigado, Kátia, pelas informações. Eu quero agradecer a Josi também pela participação aqui no jornal, esclarecendo esses pontos e dando o ponto de vista da família em relação a todo esse problema que a família tem enfrentado por conta da questão do tomógrafo lá do hospital de base. Kátia, obrigado pelas informações. E olha, um motorista bêbado foi preso após atropelar um motociclista na Asa Sul. O motorista foi preso na manhã de sábado por embriaguez ao volante após atropelar um motociclista. Esse acidente aconteceu por volta das 6 horas da manhã, próximo a Unieuro, lá na L4 Sul. Quando a PM chegou ao local, o motociclista foi encontrado com escoriações, mas consciente. Durante as buscas dentro do carro, os policiais localizaram garrafas de bebida alcoólica e essas garrafas estavam fechadas. O condutor admitiu ter consumido bebida alcoólica desde as 10 horas do dia anterior até as 6 horas da manhã e ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. Após isso, ele foi conduzido à primeira DP. E olha, as chuvas desse fim de semana deixaram um rastro de destruição em vários pontos do DF. No pontão do Lago Sul, a combinação de muita água e ventania deixou lojas e restaurantes revirados. Vamos ver. Os vídeos são impressionantes. Quem vê este lugar assim, com pessoas passeando tranquilamente, tudo limpo e organizado, nem imagina que em menos de 24 horas atrás, o local foi praticamente destruído pela ação das chuvas. Olha isso. Neste vídeo, os ventos fortes fizeram o dia escurecer. As rajadas de vento eram tão fortes que mal se vê os carros. Motoristas tiveram que parar o veículo para não perderem a visibilidade. Este outro, mais uma imagem impressionante. Em um piscar de olhos, a tempestade derruba toda essa parede de vidro deste restaurante no setor de Clube Sul. Uma mulher que estava no local registrou o momento. Meu Deus, gente! Cara, olha a chuva, derrubou poste ali no clube, ó. Olha isso. Caiu a árvore. Olha isso, as cadeiras tudo rodaram. Meu irmão, nunca vi isso aqui, cara. Por todo canto, pessoas improvisaram abrigos. Escadas viraram cachoeiras. No buffet deste restaurante, não é mais possível ver o chão. A água chegou a subir quase 30 centímetros no lugar. Virou o barco. Barcos que estavam ancorados neste ponto do Lago Paranoá foram virados pelo vento. Tem dois caras na água, tá vendo? Tô vendo. As fortes chuvas trouxeram prejuízos para os comerciantes desta região do Lago Paranoá. Muitos restaurantes tiveram que fechar as portas depois da tempestade. A ventania também deixou o local totalmente fechado no sábado. Ele só foi aberto no domingo, meio-dia. E para funcionar, precisou ser organizada uma força-tarefa e aumentar o número de funcionários no sábado e no domingo. A gente está aqui desde 8 horas da manhã.
Hoje e ontem? Ontem, acho que foi o mesmo horário que o pessoal estava aqui, porque assim já começaram a arrumar de madrugada, porque o trabalho foi grande aqui. E daí tiveram que chamar mais gente? Tiveram que chamar mais gente, tanto que abriram hoje só meio-dia. Hoje só meio-dia e mesmo assim ontem não abriu porque também não tinha luz. Não, por causa que derrubaram os postes, o negócio tudinho. Nesta pilha de entulhos, dá para ter uma ideia do tamanho da destruição. Neste restaurante, os bambus que decoram o ambiente foram para o chão. Parte da estrutura decorativa acabou saindo do lugar. A estrutura ficou bem danificada, acabou um bocado de coisa aqui no portão. A água entrando, queria que você comentasse. Isso, bastante água, chuva, gelo, vento forte. Vidro quebrado. Vidro, pé de mato caindo, árvore. Foi bem intenso ontem. Mas agora tudo tá normal, né? Tá tudo normal hoje, tá tudo ok. Agora, meio-dia e 44 minutos. Olha, a gente vai falar de um dos assuntos mais comentados desse ano, de 2023, que é a dura realidade do crescente número de feminicídios no Brasil inteiro, né? No DF, de 2019 para cá, o aumento foi de mais de 200%. São 32 casos confirmados de feminicídio, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, um triste recorde do ano mais mortal para as mulheres desde que esse tipo de crime começou a ser contabilizado. E as mortes dessas mulheres, né, inclusive, é a última instância de um contexto de violência doméstica que começa muitas vezes com palavras e pequenas agressões. Só para vocês terem uma ideia, de acordo com os dados coletados pelo Fórum de Segurança Pública, pelo menos 17 milhões de mulheres acima de 16 anos sofreram algum tipo de violência doméstica nos últimos 12 meses. Eu gostaria de acionar mais uma vez o nosso especialista em segurança pública, Laércio de Carvalho, para comentar esse chamado pacote antifeminicídio, né, que tramita dentro do Congresso Nacional e prevê várias medidas para coibir crimes dessa natureza. Laércio, esse conjunto de mudanças no Código Penal ainda está passando pelas chamadas comissões antes de ir, de fato, a plenário. Explica para a gente, na prática, que mudanças são essas e como é que elas poderiam ajudar a combater esse crime. É verdade, Kenzo, nós estamos otimistas, nós operadores do direito, nós da polícia estamos otimistas. O Congresso Nacional se movimenta, eu quero parabenizar o senador Hamilton Mourão, senador Sérgio Moro e todos os demais que estão lutando para a rápida aprovação desse pacote antifeminicídio. Nós vamos sim detalhar as vantagens, os benefícios para a sociedade desse pacote, mas antes disso queremos lembrar que esse é um trabalho repressivo. A lei vem para agravar penas, para dificultar a vida do agressor. Mas nós precisamos que este trabalho seja amparado por um programa, por um projeto sério de prevenção. Isto cabe ao Poder Executivo, isso cabe ao Poder Judiciário. Então, o Legislativo está fazendo a parte dele, mas o Executivo e o Judiciário não podem fechar os olhos para essa dura realidade que é o crescimento nos números de feminicídio, notadamente no nosso quadradinho aqui no Distrito Federal. Vamos ao pacote antifeminicídio, né? Até então, Kenzo, o crime de feminicídio ele é tratado como um homicídio qualificado. Então, ele está dentro do Código Penal, no artigo 121, que trata do homicídio. A partir de agora, o feminicídio passa a ser tratado como um crime autônomo, um crime hediondo. Com isso, veja o que ocorre com a pena. Pena do homicídio qualificado hoje, 12 a 30 anos de prisão. Crime para o feminicídio a partir da aprovação dessa importante lei, 20 a 40 anos. Então, só essa majorante na pena já representa aí um avanço significativo na legislação, porque a pena já vai começar com 20 anos de reclusão em um crime hediondo. Outra importante mudança, a questão da progressão de regime, que agora fica mais severo, mais complicado para o agressor passar, por exemplo, do regime fechado para o semiaberto e assim em diante. Uma importante alteração nessa norma, Kenzo, é a possibilidade de que o agressor cumpra sua pena de feminicídio longe de onde vive a vítima. Porque vocês não imaginam o terror que fica a família da vítima de feminicídio ou a mulher vítima de violência doméstica quando ela se depara com uma realidade em que o criminoso poderá ser colocado em um saidão ou colocado em liberdade.
Então, uma vez aprovado esse pacote antifeminicídio, esse criminoso poderá ser obrigado a cumprir a sua pena muito longe, no Amazonas, no sul do Brasil, não importa. O importante é que ele cumpra a sua pena bem distante de sua vítima. Outra mudança significativa, a questão da visita íntima, que acaba, óbvio, autor de violência doméstica, sendo favorecido com visita íntima no presídio, isso é no mínimo absurdo. Outra mudança importante é a proibição de que esse agressor participe de concurso público, ocupe cargo comissionado, tá ok? Participe de licitações públicas, sendo fornecedor para o Estado. Então, essas mudanças fazem com que o autor de violência doméstica ele seja punido de maneira muito mais severa, para que a pena seja dura e exemplar, seja pedagógica, para que com isso se possa desmotivar alguém que pensa em cometer violência doméstica. O ponto que você está tocando aqui para a gente é porque a gente sabe que o feminicídio, né, o homicídio a essa mulher, é o último grau ali e já não tem mais volta, porque a vítima já morreu de fato. Mas há um escalonamento dessa violência, né, de palavrões, de violência psicológica, de violência verbal, de violência física, inclusive. E aí, o que eu queria entender, e eu acho que é importante a gente trazer luz para isso rapidamente aqui, durante esse seu comentário, esse pacote antifeminicídio, ele também contempla um recrudescimento, né? Um rigor maior em casos de ameaças, em casos de violência psicológica, em casos de agressão física, antes que se chegue a esse feminicídio. Isso também está previsto nesse pacote. Com certeza, Kenzo, para mim foi a mais importante alteração nesse pacote. Não apenas focar só em feminicídio. Você falou muito bem, o feminicídio é o estado máximo, mais grave, mas é hediondo da violência doméstica. Mas esse projeto antifeminicídio, ele também preocupou-se com crimes de ameaça, de lesão corporal, de perseguição, inclusive a violência moral, onde o indivíduo atinge a honra da vítima, com ofensas verbais, ou seja, é um pacote completo, ele agrava severamente a pena para esses crimes e faz com que o indivíduo possa ser colocado na cadeia, mesmo diante, por exemplo, de um simples descumprimento de uma medida protetiva. Então, agrava a pena para ameaça, lesão corporal, perseguição, descumprimento de medida protetiva, possibilitando que o autor de um desses crimes já seja encarcerado já no primeiro momento do cumprimento dessas medidas relacionadas a evitar a prevenção de um mal maior que seria o feminicídio. Obrigado, Laércio, pela contribuição, pela análise, então, sobre esse caso. E olha, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que notificou o aeroporto Juscelino Kubitschek, administrado pela concessionária Inframérica, a prestar esclarecimentos sobre o episódio com suspeita de conduta racista em pleno Dia da Consciência Negra, envolvendo a baluarte e ex-porta-bandeira da Portela, Vilma Nascimento. Hoje, logo mais, também está marcado o depoimento dos envolvidos nesse caso de polícia. O documento enviado pela Senacom pede uma série de esclarecimentos ao aeroporto. As informações exigidas vão desde quais medidas adotadas pela Inframérica, administradora do aeroporto, até os procedimentos adotados na ocasião. A Senacom não foi a única a exigir explicações. Os Ministérios da Igualdade Racial, dos Portos e Aeroportos, dos Direitos Humanos e Cidadania e o Ministério da Justiça acionaram a Polícia Federal para cobrar por uma apuração mais efetiva sobre o caso. No documento, os ministérios afirmam que a prática se apresenta como irrazoável, desnecessária, com traços de discriminação racial a ser repudiada pelas instituições democráticas. O episódio ocorreu na última terça-feira com a baluarte da Portela, a ex-porta-bandeira Vilma Nascimento, de 85 anos. Ela veio a Brasília para ser homenageada na Câmara dos Deputados no último dia 20, pelo Dia da Consciência Negra. No aeroporto, antes de pegar o voo de volta para o Rio de Janeiro com a filha, Vilma Nascimento passou por um constrangimento. Em um relato publicado nas redes sociais, a filha conta que fez uma compra de R$ 27,80 em chocolates e, ao sair, foi acusada de esconder itens na bolsa da mãe. Esqueceu de pagar algum produto, mãe? Eu não comprei nada, como é que eu vou pagar?
Tira tudo. Mãe, não fala nada, só faz o que ela tá pedindo, que depois a gente vê. Tira tudo da bolsa, mãe. A delegada que investiga o caso afirmou que Vilma Nascimento e a filha devem ser ouvidas na próxima quarta-feira. Já solicitamos informações da empresa, tanto de câmeras do local, quanto protocolos de abordagem, de atendimento, como se dá essas abordagens dentro da empresa, dentro da loja. Nós entramos em contato com a Inframérica, que é a concessionária responsável pelo aeroporto de Brasília. E por meio de nota, a empresa informou que não foi notificada oficialmente pela Senacom. Além disso, ressaltou que repudia qualquer tipo de ação discriminatória dentro e fora do aeroporto. A Polícia Civil prendeu 18 foragidos da Justiça numa mega operação em Ceilândia nesse fim de semana. Entre os presos, há condenados por homicídio, tráfico de drogas e roubo qualificado. Um deles foi punido com 25 anos de prisão e estava solto. Foram realizadas mais de 60 buscas pelos foragidos, além de mais de 100 abordagens. Ao todo, 150 agentes participaram dessa operação. E olha só, pessoal, a chuva do fim de semana causou vários estragos no DF. Na tarde deste sábado, uma chuva forte causou vários prejuízos aí em áreas daqui do Distrito Federal, principalmente ali na região do Lago Sul. Entre eles, um barco pirata ancorado no pontão do Lago Sul que afundou depois da chuva. O barco usado para passeios estava vazio e não deixou vítimas. E olha só, na madrugada de sábado, um carro pegou fogo na Asa Sul também. As imagens são impressionantes, o carro estava em um estacionamento na SQS 413 e o incêndio começou um pouco antes, por volta das 5 horas da manhã, bem cedinho. A quantidade de fumaça assustou os moradores da quadra, que rapidamente acionaram a equipe do Corpo de Bombeiros. Foram necessárias 3 viaturas para conter as chamas. 12 horas e 57 minutos, vai ser enterrado hoje o corpo do homem de 55 anos que morreu após a queda de um paramotor no INCRA 6, em Braslândia. O acidente foi ontem e a polícia investiga o que pode ter acontecido durante esse voo. Os detalhes chegam agora com o repórter Rodrigo Miranda. Boa tarde, Rodrigo. A polícia, inclusive, já tem informação sobre esse caso e está debruçada, detalhando, então, o que aconteceu nesse plano de voo, não é isso? Boa tarde. É isso mesmo, Kenzo, a polícia já vem trabalhando, né? A 18ª Delegacia ali de Braslândia está fazendo esse trabalho de investigação, apurando todos os detalhes, qual era a rota desse voo, como é que ele ia funcionar e tudo. E os peritos, claro, estão trabalhando desde ontem, já foram ao local do acidente também, para tentar entender o que aconteceu, o que motivou esse acidente, o que ocasionou nessa tragédia toda, né? Esse processo, até chegar a essa resposta, a gente sabe, é um pouco demorado, deve levar alguns dias aí até termos um posicionamento oficial do que realmente aconteceu. O caso foi lá no INCRA 6 em Braslândia. Romildo Graziotti tinha 55 anos e ele tinha experiência de voo, segundo o que a gente conseguiu apurar com algumas pessoas próximas ao Romildo, e ele já vinha praticando parapente aí há cerca de 3 anos. Então, ele tinha a noção de como é que funcionava, ele tinha essa experiência, essa expertise para realizar esse voo de parapente, porque para muitas pessoas que olham, né, é um esporte perigoso, é um esporte radical, mas o Romildo não estava lá, não era o primeiro voo dele, ele não estava lá de iniciante, ele sabia sim o que estava fazendo. E o caso chama atenção, né? Alguns amigos que estavam com ele ali filmaram, a gente tem as imagens aí que estão rodando agora, filmaram o momento da decolagem, alguns segundos ali do voo inicial e tudo parecia muito tranquilo. Os amigos no vídeo até conversavam, falavam as questões técnicas sobre o voo, tudo muito tranquilo, nada, não aparentava ter nada de errado até aquele momento. O problema é que instantes depois essa tragédia aconteceu, o Romildo acabou caindo no chão, o Corpo de Bombeiros chegou até o local rapidamente, mas infelizmente o Romildo já tinha perdido a vida quando o atendimento médico chegou ao local, não pôde fazer muita coisa. O enterro do Romildo vai acontecer hoje, no início da tarde, por volta de 2 horas, lá no cemitério de Taguatinga. A gente sabe, é um momento muito complicado, a família busca por respostas também, e fica esse sentimento aí, né, de
de tristeza por conta de um rapaz jovem, 55 anos, que estava fazendo um esporte, fazendo um momento de lazer ali e acabou perdendo a vida nesse acidente, Kenzo. Obrigado, Rodrigo, pelas informações. E olha, uma lancha colidiu com o pilar da Ponte Onestino Guimarães, perto do pontão do Lago Sul. Esse acidente foi na tarde do domingo, na tarde de ontem. 2 viaturas dos bombeiros foram até o local para resgatar a vítima, um piloto de 44 anos que estava nessa embarcação. Ele era o único ocupante da lancha que teve estragos pequenos e foi retirado do local por meios próprios. O piloto não teve nenhuma lesão e não precisou, inclusive, ser levado para nenhum hospital. Nossa equipe ainda não tem a dinâmica desse acidente, mas a Marinha do Brasil foi acionada e vai apurar o que aconteceu. Agora, 13h01, a gente faz uma pausa muito rápida e já a gente volta falando para vocês de um assalto que aconteceu em Ceilândia e tem também Feira do Livro, ou seja, tem muita informação para vocês. Fica aqui com a gente que o intervalo é rápido. Eu volto já. Inclusão. E tem um projeto muito legal que leva deficientes visuais e crianças ao cinema. A sessão de graça vai ter filme exibido com audiodescrição e para completar esse programa, o cineminha vai ter também, é claro, pipoca e refrigerante. Quem tem mais detalhes dessa iniciativa é o repórter Rodrigo Miranda. Fala aí, Rodrigo. Oi, é isso mesmo, viu? Eu já estou aqui no shopping, mais precisamente no cinema. E olha só, amanhã, a partir das 10 horas, isso aqui vai estar com uma fila, com uma galerinha que vai viver uma experiência única, muito divertida e, claro, muito inclusiva também. O projeto Visão Inclusiva vai trazer esses jovens, esse público aqui para o cinema, para eles acompanharem um filme com audiodescrição, um filme vivendo uma imersão incrível e muito divertida. Ficou curioso aí? Você também pode participar, viu? E por isso, eu estou chegando aqui na Thelma Gonçalves, uma das idealizadoras desse projeto. Thelma, um prazer imenso conversar com você aqui. O que vai acontecer amanhã a partir das 10 horas? Então, amanhã, a partir das 10 horas, a gente vai estar passando o filme Trolls 3, que é um filme com audiodescrição. A audiodescrição é uma experiência incrível para quem enxerga, né? Conhecer um pouco do que é aqueles detalhes que a pessoa precisa passar para quem não enxerga, entender o contexto de qualquer situação, né? Então, nesse filme vai ter audiodescrição e ele é aberto tanto para as pessoas que não enxergam como para as pessoas que enxergam. Que é de graça também, né? Isso, de graça, e tem pipoca e guaraná também de graça. Quem quiser participar, como é que faz? Ainda dá tempo de se inscrever? Sim, dá tempo de inscrever. Pode inscrever no Instagram do projeto, que é @visãocentil.inclusiva, ou pelo telefone 98427-8972, pelo WhatsApp. Thelma, agora eu gostei muito dessa iniciativa, mas não é a única, né? Como é que surgiu a ideia desse projeto? O que ele entrega para esse público? O projeto entrega para o público a inclusão sociocultural e esportiva. Então, além do cinema, nós temos uma corrida maravilhosa que vai acontecer o ano que vem, que é uma corrida com pelotão exclusivo para deficiente visual. Nós temos o Jantar às Cegas e tem uma exposição de monumentos de Brasília em 3D para a pessoa que tem deficiência visual conhecer um pouco da arquitetura através do tato. Quantas pessoas já passaram por esse projeto e qual a expectativa para o futuro dele também? Então, hoje a gente tem segurança de dizer que mais de 4.000 pessoas passaram pelo projeto, inclusive recebendo assistência, né? Porque a pessoa que tem deficiência visual, que tem algum problema, ela pode ser assistida também dentro do projeto. Thelma, agora eu vou pedir que você olhe bem aqui, ó, na câmera. Faça um convite para quem está em casa, para poder viver essa experiência. Pessoal, amanhã, às 10 horas da manhã, aqui no Kinoplex do Boulevard Shopping, não percam Trolls 3, tá? Que é o filme com audiodescrição e vai ser uma experiência bem bacana. Vem com a gente. Muito obrigado, viu, Thelma? É isso, não tem como perder essa experiência, uma experiência incrível e você já sabe onde se inscrever e acompanhar também. Olha, de volta às notícias, um motorista morreu depois de tombar o caminhão que ele dirigia na DF-020 em Sobradinho, sentido Plano Piloto. Esse acidente ele foi nessa madrugada, quase às 2 horas da manhã de hoje. Os bombeiros foram acionados e cerca de 3 viaturas foram até o local para socorrer a vítima, que acabou não resistindo aos ferimentos. Ele ficou preso nas ferragens da cabine do caminhão com a pista.
o motorista pode ter perdido o controle do veículo por causa da chuva. O caminhão tombou e parou no acostamento da via. O local precisou ser interditado e ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal. Vale a pena a gente ressaltar aqui para vocês e fazer um alerta, porque nessa época de chuvas os motoristas devem redobrar a atenção ao dirigir pelas vias. O asfalto molhado e a baixa umidade e também as poças d'água aumentam o risco de acidente, né, de trânsito, então, e diminuem também, é claro, a visibilidade por conta das chuvas. E olha, um homem passou momentos de terror na mão de assaltantes em Ceilândia. Além de ter os pertences roubados, ele foi deixado amarrado. A repórter Vanessa Vitória tem os detalhes e o desfecho desse crime. Vanessa, tudo isso aconteceu próximo a uma escola de ensino fundamental, é isso? Chega mais com a notícia pra gente. Oi, Kenzo, boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente de novo. Pois é, CF2, né? Vou até confirmar com o tenente aqui. O Centro de Ensino de Ceilândia, número 2. E que situação, viu, Kenzo? Ele ficou ali pelo menos 1 hora, mas graças a Deus uma pessoa viu, avistou uma viatura da polícia, acenou, pediu ajuda, porque pela situação que o tenente estava me contando, que os dois presos, 2 homens estavam, principalmente um deles, ele não teria sobrevivido, viu? Porque ele ficou ali sendo amarrado, torturado. Isso porque ele já tinha até dado os pertences, eles já estavam com o celular dele. Ele voltando do trabalho por volta de 00:40. Eu vou pedir para o tenente Trajano para ele contar como é que foi essa prisão, essa abordagem aos 2, que já tem passagens e um, inclusive, estava usando tornozeleira eletrônica. Boa tarde, tenente. Essa pessoa também estava voltando do trabalho, igual a vítima, e acenou para vocês e pediu ajuda. Isso, boa tarde. Ele viu a viatura passando, a gente estava em patrulhamento no centro da Ceilândia, e aí ele chamou a gente, bem nervoso, e informou que tinha visto uma vítima sendo arrastada para uma área de mato numa praça acima do CF02. Imediatamente a gente deslocou com a viatura para o local, e assim que a gente chegou perto da praça, a gente viu 2 homens, um estava na esquina do colégio vigiando para ver se via alguém, e o outro aparentava estar em cima de um homem segurando alguém no chão. A gente desembarcou da viatura e foi correndo até o local. Assim que a gente se aproximou, a gente confirmou que realmente tinha um homem amarrado e que havia um criminoso em cima dele, segurando ele no chão. Imediatamente a gente determinou que os 2 se deitassem no chão, os 2 criminosos. Nós algemamos os 2. O criminoso que estava mais alterado, a gente teve inclusive que mobilizar ele estava bastante violento, gritando o tempo todo. E aí a gente, depois do algemamento, nós nos dirigimos à vítima, verificamos que ela estava viva e consciente, mas estava muito abalada, estava em estado de choque. A gente desamarrou os pés dela, inclusive os pés dela estavam amarrados com as próprias roupas da vítima que eles tiraram da mochila dele. E aí a gente sentou ele, tivemos que cortar as cordas que estavam nos braços dele porque estavam muito apertados, ele estava com os pulsos machucados. E aí a gente acalmou ele e ele contou pra gente que estava voltando do trabalho e foi abordado por esses 2 criminosos, os 2 criminosos fingindo estar armados. E os 2 criminosos determinaram que ele passasse a mochila e o celular, e mesmo depois dele entregar os pertences pessoais dele, os criminosos resolveram amarrar ele, jogar ele no chão e ficar torturando ele por volta de 1 hora, o tempo todo com objetos na cabeça dele, pressionando a cabeça e dizendo para ele que ele iria sair dali morto, que ele não ia viver. Esse Kenzo que estava mais alterado, eles tinham um saca-rolha. Ele ficava gritando que ia vingar a mulher dele, tinha droga, a polícia também localizou o crack com esses 2 aí. Então, imagina a situação se a polícia não chega. O homem deitado, o tenente me disse que o mato não é tão alto lá, mas dá sim para esconder uma pessoa. Então, se ele não tivesse sido visto por um outro homem que passava por ali, ele não seria salvo. E um outro ponto também que chama atenção, até falei com o tenente, tortura, né? Que tipo de situação? Ele já entregou, mas pelo estado de droga que um dos criminosos estava, ele decidiu torturar, porque eu falei, eles já se conheciam, foi uma vingança, a gente fica até perguntando, porque até o crime, até os criminosos, a gente fica assim, não é possível que eles fizeram isso, será que era uma vingança, será que eles tinham alguma motivação? O tenente me contou que ele sequer se conheceu, nunca nem viu. Isso, exatamente, a vítima informou pra gente que nunca tinha visto os 2 criminosos antes. Na delegacia, nas diligências que a gente fez, realmente nós não encontramos nenhuma conexão entre os 2. O que aparenta pra gente é que um dos criminosos ele estava tão drogado, nós encontramos inclusive uma pedra de crack ainda com ele, que ele entrou em um surto e ele achou que aquela vítima, que ele tinha que vingar algo contra aquela vítima. E aí ele decidiu torturar aquela vítima
por cerca de 1 hora, simplesmente por estar em um surto psicótico. A vítima de 37 anos, esses 2 homens, 30 anos, lista aí de passagem pela polícia, longa, extensa, né, tenente? Isso, eles tinham várias passagens, ambos tinham várias passagens. Um tinha sido liberado, inclusive, na sexta-feira, no dia 23, e em menos de 24 horas já estava cometendo esse crime extremamente violento. Os 2 têm passagem por roubo, furto, tráfico de drogas, entre outras várias passagens. Eles são criminosos contumazes, mas infelizmente estavam em liberdade, mas graças a Deus a gente conseguiu evitar mais esse crime. A gente torce aí para que eles não tenham sido liberados na audiência de custódia, até pelo histórico, até por estar usando tornozeleira eletrônica, até por ter acabado de deixar a prisão e estar cometendo crimes. Eu perguntei se é uma região perigosa, a gente não esteve lá no local. O tenente falou que não costuma ser uma região perigosa, mas que tem muitas pessoas em situação de rua, mas que esses 2 não seriam pessoas em situação de rua. Eles têm residência fixa aqui na região também? Isso, os 2 têm residência fixa. É comum que os usuários de droga, principalmente os usuários de crack, eles utilizem as praças, infelizmente, aí da cidade, tanto para o consumo, quanto eles aproveitam muitas vezes que são locais escuros para cometer os crimes, como foi esse caso. Era um local que não estava com a iluminação muito boa, tinha aquele mato um pouquinho mais alto, e aí eles aproveitaram de todo esse cenário aí para cometer o crime. É um cenário favorável para eles cometerem o crime. A gente vê as fotos da vítima, né, com as mãos amarradas, Kenzo. No começo você fica até suspeitando que alguém fez justiça com as próprias mãos. O que é isso? É um preso que alguém amarrou? Não, é uma vítima, é um trabalhador que estava chegando na casa dele quase 1 hora da manhã, trabalhou, ralou para comprar o celular, e aí aparecem esses 2 já com antecedentes, como eu falei aqui, para interromper o caminho, mas graças a Deus, a ação de alguém que viu, chamou a polícia, a ação rápida da polícia, colocou esses 2 de volta, e a gente está torcendo que eles fiquem por lá, que são 2 a menos para incomodar a população que trabalha, Kenzo. Vanessa, pelas informações, pela atualização desse caso mesmo, e olha, 2 operações para combater o tráfico de drogas foram realizadas pela polícia nesse final de semana, viu? Um homem de 26 anos foi preso por tráfico internacional de drogas após os Correios informarem que uma encomenda suspeita estava indo para o Noroeste. Os agentes foram até o endereço de entrega do pacote, onde foram encontrados cerca de 500 comprimidos de êxtase. O suspeito foi preso em flagrante. Já no setor comercial sul, um homem de 42 anos foi preso após uma denúncia anônima e de informar que ele traficava ali no local. Na investigação, foi descoberto que o suspeito ele postava fotos e vídeos das drogas nas redes sociais. Durante as buscas, na casa desse homem, a polícia encontrou porções de maconha e também de cocaína. E olha, falta menos de 1 mês para o Natal, e para quem ainda não se programou para a ceia, é bom preparar o bolso, viu? Os produtos que são tradicionais na mesa dos brasileiros para celebrar a data subiram 8% em relação ao ano passado. A contagem regressiva para o Natal já começou e tem muita gente de olho nos produtos da ceia. Afinal, tem coisa que não pode faltar. Acho que na ceia de Natal tradicional é o peru, né? E alguma carne de porco, pernil, lombo. Uma sobremesa gostosa. Fugir um pouco do pavê, que sempre... Então eu tento algo mais, uma torta de limão, algo mais diferente. A ceia natalina é tradição de famílias pelo mundo todo e no Brasil não é diferente. Uma refeição especial que requer preparo na cozinha e no bolso. O jantar da noite de 24 de dezembro deve ficar este ano 8% mais caro em relação ao Natal passado. Alguns itens comuns nas festas de fim de ano puxam essa alta, com aumento na casa dos 2 dígitos. É o caso do bacalhau, do peru e de frutas como o morango e o pêssego. Mas o grande vilão do bolso no Natal de 2023 é o azeite, que disparou 35% em comparação com dezembro do ano passado. A cesta, que custava em média R$ 383, passou agora para R$ 413. O Marcelo é pesquisador da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, que foi a responsável pelo levantamento. Ele alerta, a tendência é que os preços continuem subindo. Quanto mais próximo da data de Natal, então produtos como bacalhau, peru ou
ou algum outro tipo de ave, a tendência é subir mais próximo. Mas nós sabemos que é uma tradição, então vai ter que ter aquele peru, aquele bacalhau, aquelas frutas, né? Mas nem tudo está perdido. Queijo parmesão e carnes vermelhas, como a de boi e a de porco, tiveram redução do ano passado para cá. Como o Natal é uma festa para todos os gostos e bolsos, esta padaria já começou a se preparar. Tudo foi comprado antes dos preços começarem a subir. A gente tem uma certa demanda, né? A gente calcula um X de encomendas e vai esgotando, aí tem chegado muito em cima da hora, acaba não tendo, né? Para dar o gostinho antecipado, o cardápio da padaria já inclui alguns pratos natalinos. É uma chance de provar e decidir o que vale ou não para a ceia deste ano. Você bateu o olho aí, já tem alguma preferência de prato para o Natal? Com certeza, saladas, lombo, panetone. Porque daí quando chegar o Natal, eu já sei o que vou comprar. Se for comprar, se não for, eu volto aqui. Muito bem. Agora 1h22, vamos para aquele momento em que a gente fala de alguns assuntos mais comentados nas redes sociais e na internet. Pode rodar a vinheta aí, pessoal. Davi, bem-vindo, chega mais, boa tarde para você. Davi, olha só, a gente volta agora, volta e meia, né? Mostra aqui uma criança, inclusive, até um adulto se engasgando, né? Daquele desespero, sem dúvida. As câmeras de segurança de um shopping lá no Mato Grosso do Sul flagraram esse momento em que uma criança fica engasgada. Como é que foi, David? Conta pra gente. Oi, Kenzo, boa tarde para você, para todo mundo que assiste o SBT Brasília primeira edição. Pois é, isso tudo aconteceu recentemente, viralizou essa semana. Isso porque uma família estava ali na praça de alimentação do shopping. A gente vai até rodar imagens para você ver em detalhe o que está acontecendo. A mãe está ali de calça amarela, acabou de levantar com o bebê e o bebê começa a se engasgar. A gente começa também a notar que a mãe começa a se desesperar porque ela começa a balançar o bebê e ele não dá uma resposta. Esse bebê de 1 ano que estava ali na praça de alimentação do shopping de Dourados, lá no Mato Grosso do Sul. Uma amiga até chega para tentar ajudar quando, de repente, chega também o Hilton Ratier, que é o bombeiro que estava de férias ali. Ele não é morador dessa cidade de Dourados, lá no Mato Grosso, mas estava de férias ali e acabou salvando o bebê desse engasgo. E aí, essa imagem viralizou nas redes sociais pela pressa em que o bombeiro ele consegue ali desengasgar essa criança, que inclusive foi levada depois para o pronto-socorro aí, e a mãe, claro, agradece o militar, o do Corpo de Bombeiros, por ter salvado ela aí. Ele faz a manobra ali rapidamente, volta e meia aqui no nosso jornal, inclusive. A gente traz o Corpo de Bombeiros fazendo essas manobras. E é um dado interessante, Kenzo, porque cerca de 15 bebês morrem engasgados por dia, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria. Então é importante a gente ver esses alertas aí. Nem sempre vai ter ali um bombeiro, algum médico, mas é sempre bom a gente olhar ali na internet como é que faz o desengasgo. Essa imagem que realmente chamou a atenção, viralizou nas redes sociais. A esposa do bombeiro, inclusive, Kenzo, falou que o militar ali agiu rápido, nem pensou 2 vezes. Estavam dando uma volta no shopping rápida quando de repente viram aquela movimentação estranha e ele foi logo se prontificar para poder ajudar. Pois é, que susto, ainda bem que foi só um susto mesmo, o bebê tá bem, como a gente viu inclusive nas imagens, né, David? Olha só, vamos falar de uma outra imagem também que está viralizando aí e que só de olhar já dá uma aflição danada em qualquer pai, padrinho, tio. Os pais se distraíram no aeroporto de Madrid e uma criança foi junto com as malas. Foi isso, David? Conta tudo e mostra tudo pra gente aí. É isso, Kenzo. Como você falou, dá aflição mesmo, porque essa criança, ela fica cerca de 1 minuto andando pelas esteiras ali do aeroporto. Ó, a gente faz o check-in ali, a gente despacha as malas. A criança também foi despachada junto com a esteira. Os pais se distraíram. Aconteceu lá no aeroporto de Madrid. A gente não sabe exatamente quando é essa data, mas voltou a viralizar essa semana passada no Twitter. E ela passa ali pelos bastidores do aeroporto, que a gente sempre teve curiosidade de ver. E a criança aí realmente, ela consegue passear, dar uma volta pela esteira aí do aeroporto. E o que chama a atenção é que, além do tempo que ela fica ali, né, ela é passada despercebida por alguns outros funcionários. Mas aí chega a determinado ponto, Kenzo, o pessoal ali, eles conseguem avistar a criança, correm, desligam a esteira ali para que o pior não aconteça, né? Pelo desespero deles, parece que alguma coisa poderia acontecer de grave com a criança
eles param a esteira e correm ali para poder ajudar. Inclusive, essa semana nas redes sociais esse vídeo viralizou e muita gente estava comentando, não pode desgrudar mesmo da criança, tem que ficar sempre atento. Graças a Deus essa história também terminou bem, Kenzo. Pois é, terminou bem, mas o moleque deve ter se divertido muito, hein, David? Cá pra nós, assim, é claro que os pais estavam desesperados ali, mas o menino foi ali, você vê pela cara dele, curtiu. A gente sabe quanto tempo, David, que ele passou aí nessas esteiras? Olha, pelo registro da imagem que a gente tem, desse vídeo que a gente pegou lá do Twitter, tem 1 minuto e pouquinho de passeio que ele faz aí. Eu acho que ele nunca mais vai querer fazer esse passeio. Eu acho que também os pais nunca mais vão separar deles, não. Vão pra qualquer lugar agora segurando na mão desse bebê e segurando firme na mão dele aí, Kenzo. Olha, David, não sei se ele nunca mais vai querer, não, porque eu acho que ele se amarrou ali, porque afinal de contas ele foi passeando e olhando e foi deslizando entre as esteiras ali. Agora os pais com certeza estão muito preocupados aí. E a gente olhando essa imagem, essa correria, dá uma aflição muito grande mesmo em todo mundo, nos funcionários, sem dúvida, nos pais também. Dave, já que a gente está falando de criança, desde o começo do Arrasta Pra Cima aqui, mostramos inclusive esse outro menino agora se amarrando ali nas esteiras, passando ali no aeroporto de Madrid. Se cuidar de um já é difícil, imagina a de 5, hein, Dave? Chama atenção aí na internet também, uma mulher grávida de quíntuplos. É isso? É isso, essa história tá bombando desde a semana passada, Kenzo. 5 meninos foram fazer ali a ecografia, a ultrassonografia, e acabaram descobrindo 1, aí depois o médico falou, opa, não é 1, é 2, aí depois de 2, não, é 3, e aí chegaram a 5. A estudante carioca de 18 anos, a Sara Campos, que você tá vendo aí com o marido dela, com a mãe dela, acabaram descobrindo e levaram um verdadeiro susto quando viram ali que 5 crianças estavam na barriga da Sara. Inclusive, né, os especialistas falaram até sobre dados, Kenzo, é mais fácil você ganhar na Mega Sena do que você ter quíntuplos. É 1 em 20 milhões de nascimentos que acontece aí, você ficar grávido de quíntuplos. Em um vídeo gravado nas redes sociais aí, a médica, né, mostra ali meio que a jovem, meio que passando mal. O pai também passou mal, teve que sair ali da sala de ultrassonografia porque não aguentou. Agora tá tudo certo com a Sara, viu? A família já tá se mobilizando, já fizeram vaquinha, mas imagina o trabalho, Kenzo. Você que tem 2, já sabe que é trabalhoso. Imagina 5 de uma vez, você começa a amamentar o primeiro, quando termina, o primeiro tá com fome de novo? Não tem. Se não tiver uma rede de apoio, não dá conta, não. Porque 1 de cada vez já é difícil. Eu tenho 2, né? A diferença de idade é de 3 anos. Então, deu para espaçar um tempo, então, e mesmo assim já é trabalhoso. Imagina 5 de uma só vez. Inclusive, David, já tem informação de que esse casal vai ter que refazer alguns exames, alguns testes, porque há possibilidade de ser sextuplos também. Não sei se você está sabendo disso aí. Você tá ligado nisso? Mas a informação que já está circulando é essa, né? A gente não tem ainda a certeza dessa informação, sim, mas parece que a Sara vai ter que voltar para fazer ultrassonografia, que parece que tinha mais um escondido. Aí a gente atualiza se vai ser meia dúzia ou não, que a Sara tá esperando aí, mas de qualquer forma 5 já é muito. Não, imagina já é, 6. já é. Mas que venham todos com saúde, estamos aqui na torcida para a Sara. E olha só, Dave, agora tem uma imagem aí no mínimo inusitada, né? Esse é o tipo de coisa que só acontece de fato aqui no Brasil. Um burro estava dando uma carona para um cachorro. É isso mesmo, produção? É isso, Kenzo. Lá no interior de São Paulo, na cidade de Birigui, a gente vê uma cena dessa e aí você vê, meu Deus, só acontece no Brasil. Será que foi alguém que colocou? Os moradores disseram que não, que essa amizade inusitada sempre aconteceu. Olha lá, a gente fala que é o Timão e Pumba daqui do Brasil, o burro carregando ali o cachorro, e essa imagem já tem mais de 5 milhões de visualizações nas redes sociais. Essa amizade no mínimo inusitada, né? E a gente fala, não, você já viu, tipo, uma coisa parecida, você fala que não, e quando você vê, você acaba nem acreditando. Esse cachorro aí que pegou carona com um burro nas redes sociais e viralizou, o pessoal comentando, dando risada, inclusive, aí, falando sobre essa amizade que é, no mínimo, diferente, né? Porque geralmente a gente vê ali cachorro junto com outro cachorro, ou junto com gato, mas agora um burro e um cachorro é meio que inédito, a gente só vê aqui no país. É puro suco de Brasil mesmo, né, Dave? Obrigado, hein? Obrigado pela participação. Tchau, Kenzo. Até mais. Bom jornal. Valeu! E olha, pessoal, os casos de dengue estão em alta no Distrito Federal. Até metade desse mês foram 30 mil casos. Só em um condomínio, lá na Ponte Alta do Gama, quase todos os moradores foram infectados. O seu Carlos conhece bem a dengue. O aposentado já foi infectado pelo vírus. Morador da Ponte Alta no Gama, lembra de quantas pessoas próximas já tiveram a doença. Eu peguei o meu filho, minha nora, os meus vizinhos,
Graças a Deus, só a esposa que não, né? Na rua Chiara, da Ponte Alta, os casos de dengue são cada vez mais frequentes. Só neste condomínio, quase todos os moradores já pegaram. Durante esse período deu uma piorada, né? Já teve pessoas, parente nosso, né, que acabou sendo afetado e acabou até falecendo, né? Na semana passada, uma criança de 7 anos morreu vítima de dengue hemorrágica. Pietra Isaac chegou a ser atendida em um hospital particular, voltou para casa com outro diagnóstico e só com o agravamento da doença é que ela recebeu os atendimentos corretos, mas a pequena não resistiu. Foi a segunda vítima de dengue hemorrágica no DF. Por ser uma doença sazonal, a dengue apresenta um maior número de ocorrências entre os meses de outubro e maio. Aqui no DF, o período é marcado pelas chuvas, o que contribui para a proliferação dos mosquitos. Dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde mostram que até a metade do mês de novembro, o DF registrou mais de 30 mil casos de dengue. E olha, a Subsecretaria de Vigilância à Saúde afirmou por meio de nota que as quadras da Ponte Alta do Gama estão sendo inspecionadas normalmente e que não há constatação de surtos no local. A pasta informa que a população pode acionar a vigilância ambiental por meio do telefone 160. Olha, um acidente na BR-070, perto de Ceilândia, deixou uma mulher ferida nesse fim de semana, viu? No sábado à tarde, esse carro branco seguia pela rodovia no sentido Ceilândia. Perto da barragem do Descoberto, a motorista de 20 anos perdeu o controle e capotou o veículo. O automóvel foi parar na outra pista e acabou chocando de frente, inclusive, com o carro que vinha no sentido contrário. Com fortes dores no pescoço, a motorista foi levada para o hospital. O condutor do outro carro saiu ileso e não precisou de socorro. Um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja de roupas e acessórios em Taguatinga Norte nesse fim de semana. Foi na madrugada de domingo, na QNH 9, bem no início ali da Avenida Hélio Prates. Segundo os bombeiros, o incêndio começou no térreo e se espalhou rapidamente pela sobreloja porque havia uma grande quantidade de material inflamável, como os manequins para a exposição das roupas. Os bombeiros trabalharam para impedir que as chamas se alastrassem para outras lojas que fazem muro ali e com essa loja que pegou fogo, né? Não houve o registro de vítimas. E olha, se você perdeu algum destaque da edição de hoje, não se preocupe não, nós preparamos um resumo para você, dá só uma olhada. O caso do menino de 12 anos de idade que desapareceu a caminho da escola em Taguatinga Norte é o primeiro notificado no Distrito Federal no Amber Alert, o sistema de alerta da Meta com o Ministério da Justiça. Como é que funciona esse alerta? É uma foto que é divulgada, né? Eu até peguei aqui o alerta que eles estão divulgando e aí vem a foto dele e diz: encontre uma criança desaparecida na sua área. Vem o nome dele, Marcos André da Silva, 12 anos. Ele trajava no momento do desaparecimento uma calça caramelo, uma camiseta vermelha, tênis branco e ele utiliza óculos. Uma mulher moradora do Paranoá foi assaltada na porta de casa quando ia trabalhar. Imagens do circuito de segurança mostram a ação dos bandidos, que, armados com uma faca, jogaram a mulher para dentro do próprio carro e a sequestraram. Abordaram essa mulher quando ela estava dentro do carro, já apontaram a faca para ela. Em alguns momentos até a gente consegue ver que ela tenta conversar com esses criminosos, tenta argumentar alguma coisa. No momento que chega outro criminoso, segundo, já empurram ela para o banco de trás e acabam saindo em retirada ali, em fuga do local. Vai ser enterrado hoje o corpo do homem de 55 anos que morreu após uma queda de um paramotor no INCRA 6 em Braslândia. O acidente foi no fim de semana e uma perícia foi feita para tentar apontar as causas da queda. Vamos falar de cultura agora? Porque até o dia 3 de dezembro, a Biblioteca Nacional recebe a Feira do Livro de Brasília e há 37 anos marca presença na vida dos leitores daqui da capital federal. E nesse ano, o tema do evento é Mulheres a Toda Prosa, promovendo, é claro, a visibilidade literária feminina, né? A repórter Kátia Gomes traz os detalhes dessa programação pra gente. Oi, Kátia, boa tarde. Oi, Kenzo, boa tarde mais uma vez para você, boa tarde para todo mundo. Olha, para quem é apaixonado por livros,
não pode perder essa feira, porque são mais de 18 mil títulos. E tem livro para adulto, adolescente, criança, tem livro com um preço bem baixinho, é realmente imperdível. Vou mostrar aqui para vocês, pedir para o Magno Serra mostrar aqui do lado. Olha só, a gente tem aqui, olha, desconto de 50%, desconto de 30%. Então, é para todos os gostos. Para quem vai dar todos os detalhes aqui para mim é o Marcos Linhares, que é o porta-voz aqui da feira. Marcos, me conta, eu tô vendo aqui, já fiquei apaixonada, doida já para comprar alguns exemplares. Tem livro, né, de todos os tipos. Tem para todos os gostos e a programação está muito incrível. Esse ano nós estamos homenageando as mulheres, então nós temos aqui Mulheres a Toda Prosa, com o protagonismo feminino e com grandes homenageadas. Hoje, às 15h, uma das nossas homenageadas, a Gina Vieira Pontes, vai estar aqui no Café Literário participando de uma atividade. E nós também vamos ter, na quinta-feira, uma roda muito importante do Café Literário com os projetos vencedores, que estão finalistas do projeto Jabuti, dos projetos de leitura que estão sendo homenageados em São Paulo. Então a gente está muito feliz de estar recebendo a comunidade do livro em geral. Nós temos inclusive aqui algumas escritoras, mulheres que fizeram livros com temas importantíssimos, não é mesmo? Isso mesmo, ali nós temos a Leia Felipe, que lançou o livro O Ho'oponopono Mágico. A Leia é professora em São Sebastião e trabalha com crianças que têm situações assim de violência. O trabalho dela é muito importante. E temos aqui o Meguinho Sapeca, da Arlene Mulice, também um livro que lida com essa questão das deficiências, é um livro muito inclusivo. E a nossa aqui da Arlene é da Academia Gamense de Letras, porque está todo o Distrito Federal incluído no nosso evento. Vou pedir até para a Leia explicar um pouquinho sobre o livro. Eu já dei uma folheada, eu vi que é um livro completamente interativo. Qual que é o foco? Eu me inspirei no Maurício de Souza, por causa que quando eu era criança eu gostava de ler e ter atividades pedagógicas. É para higiene mental, fala sobre o Ho'oponopono, que é havaiano, sobre as palavras sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Isso para incentivar as crianças a repetirem sempre essas palavras. E a gente adulto também, para nossa criança interior, né? Claro. Bom, conversar aqui com a Arlene. Arlene, e o seu livro? O que você traz nele de importante? Qual que é a mensagem? Bem, o meu livro é infantil e é um livro inclusivo, né? Eu escrevi a história, minha neta com 6 anos fez a ilustração do livro e é um livro que, tanto para ouvinte como para o surdo, ensinando o alfabeto, o manual, e na história retira algumas palavras e tem em libras, para que a gente possa dar acessibilidade ao surdo e também aos ouvintes. A história de um gatinho sapeca e o dono tem um amigo que é surdo que lhe ensina libras todos os dias. Então essa é a mensagem do livro, de comportamento, de obediência. E estamos aqui na Feira do Livro, eu sou da Academia Gamense de Letras e estou aqui até o dia 3. Vamos visitar. Olha que bacana, vou pedir para o Magno mostrar para vocês, porque olha, aqui nós temos tecnologia da informação, educação, gestão em negócios, comunicação. Aqui mais embaixo, olha, para quem gosta de cozinhar, tem até livros de receita e livro com 50% de desconto. Então, é uma excelente oportunidade. A feira, ela vai até o dia 3 de dezembro e ela funciona de 9 da manhã às 9 da noite durante a semana. E no feriado, porque tem um feriado no dia 30 e no final de semana, de 10 da manhã às 10 horas da noite. Então, é aberto ao público, é gratuito, é só vir até aqui, participar, escolher um livro ou participar de alguns dos eventos que tem já toda a programação. É isso aí, Kenzo. E olha, Kátia, é legal você ter mostrado isso aí, ter entrevistado essas mulheres que estão mostrando um pouco das obras dela, né, dos livros, e é muito bacana isso, né? Essa iniciativa de trazer, dar luz ali, dar um foco principal para essas autoras é importantíssimo, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. A gente todos os dias mostra aqui sempre casos de feminicídio, violência doméstica. Então, assim, mostrar, dar esse valor de fato merecido a todas vocês, mulheres, e mostrar, sim, obras de arte, obras de livros escritos por elas, valorizando muito mais isso. E nesse passeio aí a gente
gente conseguiu ver isso muito claramente. Tem outras autoras, inclusive, por aí circulando também, né, Kátia? Você consegue mostrar algum outro ponto aí ou já explorou tudo pra gente? Dá pra dar mais uma palhinha de algum outro livro que tenha por aí, Kátia? Tem, eu até pedi pro Marcos me ajudar. Marcos, vem cá. Tem uma área muito maior, né? Ele pediu para dar uma voltinha aqui para mostrar. Vamos atravessar aqui esse stand, porque tem esse corredor, tem aquele corredor, tem um corredor um pouco mais perto da Biblioteca Nacional. Aqui o espaço é gigante, como você disse, são mais de 18 mil títulos, né? Então é gigante. O espaço é muito grande porque não é só aqui, ele também tem a parte de lá, da biblioteca. A gente montou um espaço muito bacana da Secretaria de Relações Internacionais. Tem 2 países por dia se apresentando aqui. Então são 20 países que estão aqui participando também. Todos os dias você tem os embaixadores falando da literatura dos seus países. Dentro da biblioteca está acontecendo programação, então a gente está com um espaço muito generoso que não se restringe só a essa estrutura. Pois é, como vocês viram, tem, né, claro, autores de livros conhecidos, famosos e também autores de livros aqui mesmo do Distrito Federal. Eu queria falar também a questão do samba. Neste sábado é o Dia Nacional do Samba, então a gente vai estar recebendo escritoras do Núcleo de Mulheres Negras lá da UNB, a gente vai inundar de samba a feira. Só para finalizar, eu sei que a gente já está com o tempo corrido, deixa eu mostrar aqui para vocês. Gente, tem também cordel, olha só que bacana. Cordel, quem gosta de cordel, desse tipo de literatura, pode aproveitar também. É isso. Kenzo, eu volto com você no estúdio. Kátia, obrigado. Claro, o cordel, sim, é super valorizado. Precisamos mostrar essa obra dele. E agora, é claro, o seu entrevistado acabou de falar de samba. E samba me dá uma outra deixa. Chega mais, Neguerê! O Wallace Neguerê no comando do SBT Esporte. É claro que ele vai falar com a gente agora aqui para dar uma palhinha de que vem por aí. Olha só, fim de semana movimentadíssimo. Ontem, inclusive, Neguerê, o Flamengo estava chegando, sentiu o cheiro da liderança, mas ficou na segunda colocação, né? Meu filho estava ali, Neguerê, vibrando, gritando, agora vai ficar, pai, vai ficar. Eu digo, calma, filho, calma, amanhã a gente vai acompanhar tudo lá com o Neguerê. Chega mais, Neguerê, conta tudo pra gente aí. É isso, Kenzo, um abraço. Ó, o cara falou de samba aí, dia 2 é dia de samba, e todo mundo sabe que eu adoro samba. Kenzo, o Flamengo, sim, chegou na disputa, né? É importante a gente frisar que o Palmeiras agora é o líder porque conseguiu o empate no finalzinho contra o Fortaleza, mas a briga tá aberta, tá, meu amigo? Então, assim, quem vacilar, eu acho que o título vai ser aí levantado para aquele time que não cometer nenhum tipo de falha. A gente vai falar disso muito no programa, mas a galera precisa ficar de olho no seguinte, são praticamente 5 times que estão brigando por esse título, quer dizer, só para você ver a maluquice que tá o Campeonato Brasileiro, cara. Pois é, imperdível então, tá aí, a gente, é claro, vai acompanhar. E aí você já pode continuar com o Neguerê trazendo todos os detalhes, tudo da rodada do fim de semana, artilharia, tudo com ele. Chega mais, Neguerê. Obrigado pela companhia, pela audiência. Lembrando, gente, à noite, 7h30, tem a Vivi no Esporte. Mas agora você fica com o Neguerê. Vai, Neguerê. Valeu, Kenzo. Abraço, meu querido. Agora,